bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o Ratscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, e essa é a nossa sexta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo, ela achava que Capitã Marvel era um filme feminista. Tava enganado. Patrícia Costa. Não tava nada. Não tava enganada nada. Olá, caros amigos. Não estava nada enganada, amigos roedores da cinema. É um filme super feminista. Mulheres, vamos lá conquistar o mundo. Muito bem. Aqui com a gente também, ele achava que Dumbo era um filme sobre um elefante voador. Marcelo Pereira. Fala, caros amigos ouvintes, fechando a porta de março e com ele algumas grandes decepções. Fiquem com a gente já no Ratscast. Aqui com a gente também, ele achava que o Retorno de Ben era sobre a ressurreição do tio do Peter Parker. Olha. Renato Marcelo. Salve, rataria! Beleza, chegamos aqui no cast dos filmes de abril. Opa, não, é março. É março ainda. Quase. Desculpa. Quase É março. lá. Demorou, Quase. mas saiu o cast de março. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratscast, você pode encontrar nossos episódios no nosso site ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema também no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter, no @ratos_cast. Além disso, você pode nos enviar uma mensagem pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast está disponível também pelo iTunes, Castbox e Spotify. Além disso, você pode assinar o nosso canal e ter acesso a todos os nossos conteúdos exclusivos através do Patreon, do Padrim e do Catarse. Se você não sabe como é que funciona isso, eu vou te explicar. Você entra em qualquer um desses sites, que tem o link lá no nosso site, e você assina um dos nossos planos mensais e pronto, você faz parte já da nossa comunidade. Você vai ter direito a diversos benefícios que o Ratos de Cinema oferece, como as nossas versões estendidas desses casts semanais, participação no nosso grupo de bate-papo, escolha de ratoeira, tem brinde, tem vídeos exclusivos. A gente fala bastante sobre as ratoeiras lá, até antes de trazer aqui nesse cast dos filmes do mês. E o conteúdo você pode ajudar a gente a fazer também. Então entra lá no nosso site, confere o post de qualquer episódio semanal do Ratscast, de qualquer crítica, e você vai ver o link pro Patreon, pro Padrim e pro Catarse. E seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso seleto grupo de assinantes. Nosso tema de hoje são os filmes do mês de março de 2019. Mas antes da gente entrar nos filmes do mês de março, que a gente demorou bastante para entrar, nós teremos uma ratoeira também hoje no nosso cast, né? Vale a pena fazer o teaser da ratoeira, que foi vista por mim e escolhida por Renato Maciel. Hoje nós teremos uma ratoeira colorida, divertida e criativa, só que não. Você escrevendo, eu imaginei que você tivesse ido ver outro filme, porque eu não imaginava que isso seria Dumbo. Onde é que ficou isso que é tão assim que nem a Joana quis ir ver esse filme? O que é uma pena, né? Vamos ver. Pois é, se nem o público-alvo quis ver, com isso não tem mais o que dizer. E eu vou começar as mensagens dos ratos ouvintes. Adoro! Writing to you. Que bonito. O Felipe Fernandes, nosso crítico Felipe Fernandes, escreveu sobre o nosso cast do filme Nós, que fizemos com o nosso querido Fernando Ticon. Ele diz o seguinte: parabéns pelo Ratscast. Nós merecia uma análise aprofundada. Saí do filme com a sensação de que precisava rever, pois o filme tem muita informação. Após o cast, fiquei ainda mais pilhado para revê-lo. Nós é um grande filme que continua crescendo sempre que leio ou escuto algo sobre ele. Ele elogiou muito o nosso Ratscast também, The Batman, que nós gravamos, Renato e Rafaelo, e queria mandar um abraço pro Felipão, e também sobre o cast do filme Nós, o Papel e Pipoca, é o nome da pessoa, não tô aqui pra julgar, Papel e Pipoca disse: amei este cast, amei o filme, a análise de vocês foi muito divertida e proveitosa, adorei, coraçãozinho. Cara, eu vou mandar um alô pro Papel Pipoca, porque eles estão também no Instagram, olha curtindo aí tudo, comentando. Não sei quem é, não sei se é alguém que a gente conhece, não sabe. A gente não sabe nem se é no plural, né, Paty? Você falou eles. Papel, pipoca, choquito, cacarico. Onde é que a gente acha esse pessoal? Nossos fãs são especiais, cara. Maguinho não teve no cast com a gente. Maguinho, você escutou esse cast do Nós? O que você achou? Cara, eu escutei. Primeiro eu queria falar que assim, foi um dos grandes casts que nós fizemos, tá? Explicativo, informativo. Eu escutei o cast indo ver o filme, parei na parte de spoiler. Quando eu saí do cinema, eu fui ouvindo no carro de novo. E, cara, é um cast espetacular, por um filme espetacular, que falaremos aqui já já. Parabéns a todos da equipe, tá? Muito bem, nós vamos falar mais do Nós nesse cast
de hoje. Outro filme que a gente vai falar também é o Mal Nosso, que o Porto do Siempre Desk 90 escreveu pra gente, que a gente fez uma ótima entrevista com o Samuel Galho, o diretor do filme. A gente vai falar também do Mal Nosso nesse cast. E outro filme que a gente vai falar é Capitã Marvel, que a gente não fez um cast, mas tem crítica lá no nosso site. E o Alex Feitosa, nosso assinante, escreveu o seguinte: ótima crítica, se posiciona sem spoilers como realmente tem que ser, empolgação zero para assistir, mas verei para cumprir tabela. Como curiosidade, as referências noventistas e os efeitos de rejuvenescimento funcionaram? Alex, eu não vi o filme, vou perguntar se as referências e os efeitos funcionaram para nosso querido especialista Renato Maciel. Renatão, só por alto. Tá aí. Que vacilo. É isso. Essa resposta, cara. Ai. A questão que ele falou sobre os efeitos de rejuvenescimento realmente funcionam. Samuel L. Jackson tá, tipo, absurdo. Eu acho que foi um bizarro. filme feito a toque de caixa pra inserir a Capitã Marvel no Ultimato agora, né? É um filme muito, como o Renato falou, a definição perfeita. É isso aí. Olha só, a Lilian Barbieri, também nossa assinante, escreveu o seguinte: amei o filme, Capitão Marvel. É o outro lado, né? Com certeza valeu a pena pra mim. Sobre o carisma da personagem, não me incomodou, assim como a atuação mais dura, justamente pois ela teve uma lavagem cerebral, perda de memória e um treinamento que se baseia em não ter sentimentos. Seria estranho se ela fosse a Miss Simpatia nessa situação. Patrícia não viu o filme, mas concorda. Cara, eu vou falar o que eu já falei uma opção de vezes, uma opção de gente. Eu acho engraçado como falta de carisma só incomoda em protagonistas femininos, porque a mulher tem sempre que estar rindo, sendo feliz, ser Miss Simpatia é necessário pra uma mulher ser bem sucedida em qualquer situação. E é foda isso, cara. Eu não vi o filme, mas 90% das críticas negativas que eu vi são com relação ao carisma da personagem. Vai tomar no cu, cara, sério. Que isso, rapaz? Não, a Paty é que você não tá vendo. A Paty tá falando isso com a mão na cintura e agrediu. Em pé. Precisa levantar e me dar um tapa na Real, cara. eu tô assim, cara, porque eu fiquei indignada com isso. Eu nem vi o filme, mas, pô, vamos melhorar, pessoas que estão ouvindo o isso aí. cast. Se é uma dessas pessoas, vamos melhorar. Paty, eu não vi o filme, mas eu concordo com você. E a luta continua. Tá bom. O Everton Bastos, ele escreveu no nosso post do trailer do filme Era Uma Vez em Hollywood, novo filme do Tarantino, pra vocês verem que eu não estou sozinho nessa luta. Ele disse o seguinte: Tarantino já deu, né? O nome dele toma toda a tela e me dá sono. Faz falta alguém que corte os delírios de gente que nem ele. Parece que toda a discussão se perde. Tarantino virou grife e é diferente de ter um estilo e uma linguagem própria. E essa contagem, mano? Parece o SBT quando estreia a novela nova e faz a chamada. Hoje no 13º capítulo da novela. Cara, pode crer, é muito engraçado mesmo essa parada. Não, falando em SBT, o Rato de Cinema virou Casos de Família, né? Porque achamos o filho perdido de Marcelo Cipreste. Aí, ó, tá vendo? Muito Só bem, pode Renatão. ser o filho Boa. perdido. Na verdade, eu acho que é o fake do Marcelo, cara. Marcelo criou essa persona e tá aí falando pela voz dos outros pra gente parar de implicar com ele. Não, porque é a frase dele, né? O cara falou Frase, exatamente, até Cara, com as vírgulas. Vamos Impressionante. ter certeza de que, na verdade, é o Marcelo fingindo que é outra pessoa. Isso é um Não fake. sou eu. O Everton tá lá no Facebook, vocês podem ver. Ele tá lá. Quantos amigos tem no Facebook dele? Não sei. Vamos analisar Deve essa ter, página. Tipo, 10 amigos, 0 comentário. Só fez essa publicação. Mas olha só, eu queria fazer uma Público ou privado? Sou Queria privado. fazer uma pergunta pra vocês. Ele abordou alguns temas aqui que eu acho interessante. Primeiro, o nome do Tarantino ser a maior coisa que aparece na tela no trailer do filme. Segundo, ele criticou o tamanho dos filmes do Tarantino, que são cada vez maiores. E terceiro, essa questão toda de um 9º filme de Tarantino, como se a gente devesse estar contando quantos filmes ele tem. Vocês discordam de tudo isso que ele falou? Vocês não acham que nada disso é egocêntrico da parte do Tarantino? Não discordo não, cara. Essa parada da contagem realmente se você for pensar bem, o nome ser maior do que tudo, ser maior do que o nome do filme, ser maior... É o que tem mais destaque mesmo, é bizarro. Mas é porque eu não discordo, porque é tudo muito específico, é todo muito claro. Realmente esses pontos existem. Mas não me incomoda e eu entendo o porquê de várias dessas coisas, né? Você tá vendo um filme do Tarantino, é como se fosse um evento específico. Você não tá vendo o filme novo do fulano de tal. Você tá vendo o novo filme do Tarantino. Esse filme não é o filme que tem só o Brad Pitt com o Leonardo DiCaprio. É o filme do Tarantino
que juntou o Brad Pitt com o Leonardo DiCaprio. Ele é o elemento mais atrativo dentro desse filme. Aí, como sempre, dentro dos filmes dele. Os filmes são longos. Cara, Pulp Fiction já era longo pra cacete. Todos os filmes dele sempre foram longos demais. Certas coisas não me incomodam tanto. A contagem pro 10º filme dele. Porque tem aquele papo de que ele vai fazer essa quantidade só vai fazer a quantidade X de filmes. Então... diz ele, né? Justifica, né? Eu duvido. É uma palhaçada, lógico, eu também duvido. Ele tá fazendo isso pro marketing. Mas tem um porquê, não é só porque ele vai falar ao primeiro filme, ao segundo, ao 10º, entendeu? Tem um porquê. Eu acho também que esse tipo de propaganda, Marcelo, acompanha ele desde Pulp Fiction, desde, né? Vários filmes que a gente vê, você tem esse tipo de abrangência porque é um cara diferente, é um cara, eu acho que assim, não me incomoda. Sei que tem excesso pra caramba, mas eu acho que é a assinatura dele, independente se a gente gosta ou não, entendeu? Como ele se vende. Tá certo. Tá aí, o Everton, a opinião de todo mundo aqui do Ratos. Eu queria encerrar só com a pergunta e o pedido de vários ouvintes nossos. Não vou botar o nome de todo mundo, mas pediram: onde está a Joana Costa? Patrícia. Olha só, que bonitinha. Joana Costa está estudando, a gente grava tarde, nem sempre é possível, mas vou fazer uma forcinha para no próximo ela tá aí. Beleza, maravilha. Beijão pra Joana. Queria mandar um abraço especial pra Karen Mideia. Mideia? É da tua família, Maguinho? Não sei. É Mideia? Mideia da minha mãe. Um abraço especial então pra Karen, Maguinho não sabe nem quem é. Cícero do Nascimento, Alexandre Morcilo, Marcos da Rocha, Gabriel Pinto, são os nossos novos assinantes. Beijo também pra todo mundo que comenta as postagens no Facebook, no YouTube, no Instagram, no nosso site Ratos de Cinema também. Todos vocês que nos ouvem ao redor do Brasil e do mundo, nossos fãs em Portugal, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, França, Canadá, Angola, Hungria, Suécia, e tem surpresa esse mês. Esse mês tem surpresa. Beleza. Como Não é que é tem? um dia? Em São Tomé e Príncipe. Olha só, São Tomé e São Tomé e Príncipe. Já teve, cara. Já teve! Já teve, mas esse é outro. Olha só. Porque são dois. O que é sempre bom, né? A multiplicação O dos retorno. príncipes. Voltou e trouxe outro. Esse é outro, é ótimo. Olha, tem mais Então, um. quero mandar um beijo pro São Tomé e pro Príncipe. Beijo pra todos vocês. RatosCast mais pontual que pacote de reajuste do diesel. Olha, eu achando que vinha uma piada com a chuva. É uma piada boa. Veio, enfim, uma piada boa. Aê. Essa não é Tsussum. Essa Não. agradou Com aqui. isso a gente encerra as mensagens dos Ratos ouvintes. Queria mandar um beijo pra todos eles, todos vocês que nos escutam. A gente vai começar finalmente o cast dos filmes do mês de março. Queria começar perguntando pra vocês. Vou começar com a nossa querida Patrícia Costa. Como é que foi março no cinema pra você, Paty? Cara, não foi assim um mês excepcional, não foi assim, uau, um filme do ano, não vi nenhum filme que esteja assim, o grande filme do ano, da vida, mas tem coisas bem interessantes, eu vi coisas bem interessantes. Eu fugi um pouco dos filmes que os meninos viram, porque eu vi que eu não ia conseguir assistir muita coisa, então eu acabei focando em coisas que eu achei que talvez as pessoas não fossem assistir, tudo em prol do bem do nosso cast. E aí, na verdade, eu acabei tendo muito boas surpresas por esse caminho, assim, filmes menos badalados, menos conhecidos, mas que, poxa, muito legais mesmo. Então foi um mês bacaninha. Renatão. Foi bem mais ou menos. Eu matei minha vontade, né, de ver uma das minhas grandes expectativas do ano. Matei tanto a minha vontade que eu assisti 2 vezes. E eu não sei se é porque eu tava com muita vontade, porque o filme é muito bom, ou se é porque realmente tinha muito pouca coisa interessante passando no cinema, que me fez ter que repetir o filme. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que vai sair aqui hoje. Maguinho. Concordo com o nosso caro Renatão. Foi um mês bem aquém, assim. Tem um grande filme que nós vamos comentar, né? Que é o Nós. Um grande filme que nós vamos provavelmente comentar ao longo do ano. Ele vai ser falado muito mais vezes aqui. E algumas grandes decepções também, como Dumbo e tal. Foi um mês que bastante esquecido se não fosse por nós, né? Gostou do trocadilho? Bom, pra mim, março foi um mês bom. Eu gostei do mês de março. Olha só! Não tanto pelas estreias que tiveram no cinema, mas eu vi 2 dos melhores filmes que eu vi esse ano no mês de março. Um deles chegou ao cinema, o outro não chegou ao cinema. Na verdade, não chegou ainda no Brasil, mas eu tive a oportunidade de vê-lo e gostei bastante. E a gente pretende fazer um cast que inclua esse filme, mas ainda não será agora. Mas um dos filmes que eu mais gostei esse ano, e que foi uma grande surpresa que eu tive esse ano, foi agora no mês de março. Então, entre altos e baixos, foi um mês agradável e eu tive o que eu sempre gosto de ter, a minha hashtag Ignore um Blockbuster.
Pra mim foi um mês positivo. Vamos começar então com o melhor filme do mês de março. Vamos começar, bom, com o meu. Eu vou iniciar, se vocês me permitem. Meu melhor filme do mês de março foi Nós, de Jordan Peele. A gente falou um pouco agora nas mensagens dos ratos ouvintes. Não tem como ser diferente. Acho que de todos os filmes que eu vi, foi o que mais me surpreendeu, como eu falei. A gente fez um cast sobre ele, eu falei bastante sobre ele, como eu gostei desse filme. E como fazendo o cast, eu descobri coisas novas. Tenho certeza que vendo o filme de novo, eu vou achar outras coisas. O Renato viu o filme mais de uma vez, ele vai poder falar um pouco sobre isso também. Se você quiser saber minha opinião completa, confere o nosso cast lá. Vou passar para Renato Maciel. Qual foi o seu filme do mês de março? Então, acho que por tudo isso que a gente já meio comentou aqui, não é surpresa pra ninguém qual seria o meu filme do mês. Nós, que é o novo filme do Jordan Peele. Como eu falei, eu vi 2 vezes no cinema, portanto que eu gostei da história. Eu comentei aqui no cast que eu queria revisitar, especialmente porque o filme ganha muito com uma segunda visita, né? Você vê o filme com uma outra perspectiva. Ele é um filme com diversas camadas e com vários easter eggs dentro dele. Então é legal você ver o filme depois de já pesquisar algumas coisas. Aliás, você revê o filme, depois de já pesquisar algumas coisas, depois de secar um pouco o filme dentro da sua cabeça. Como eu falei, eu estava aguardando muito e eu fiquei muito satisfeito com o resultado dele. Realmente foi o meu melhor do mês e tá ali no topo dos melhores de 2019 até agora pra mim. Com certeza acho que eu vou falar mais desse filme pra frente. Quem quiser saber mais o que eu acho, escuta o nosso cast inteiro, que a gente falou pra caramba do filme lá. Muito bem. Maguinho, seu filme do mês de março de 2019. Bom, não tem como fugir. Falei anteriormente que o cast já é espetacular e o meu filme do mês também é Nós. E eu me arrisco a dizer, eu falei agora, né, um dos melhores casts que vocês fizeram, e eu acho que a gente tá vendo aí um belíssimo diretor, roteirista, produtor, né, um cara com mais uma obra original, que nos prende, nos faz pensar, sabe? E não nos trata como idiota, sabe? Ao mesmo tempo que tá tudo ali, nada tá ali. Então, pra quem gosta dessa nova onda, né, de terror, um terror que não é explícito, que te incomoda, um terror psicológico, com uma linha de roteiro muito bem definida, uma trilha incidental espetacular. Enfim, mais uma bola dentro de um cara que tá cada vez mais consolidado, né, em Hollywood. É um filme muito, muito bom. Nós, é espetacular. Patrícia, você, melhor filme de março. É um filme que, na verdade, poderia facilmente ter sido a minha surpresa do mês. Só que o filme que eu achava que fosse ser o meu filme do mês só não é tão bom quanto esse. Que é Um Ato de Esperança, que é um filme da Emma Thompson com o Stanley Tucci, que é do Richard Eyre. Eu conheço pouca coisa dele, eu não vi muitos dos filmes dele. Mas é um filme que ela é uma juíza, talvez especializada em casos muito extraordinários. Ela começa com um caso sobre separar bebês e um bebê vai ter que morrer, então ela tem uma posição em que ela vai decidir se você vai manter um dos bebês vivos e o outro vai morrer, ou se você vai deixar os pais decidirem o que os pais... Nos Estados Unidos você tem muito isso, né? Essas situações extraordinárias e que os pais querem que os bebês sobrevivam por si mesmos, por questões religiosas, enfim, blá blá blá. E você tem que, a justiça muitas vezes tem que intervir para se separar da religião ou separar das opiniões pessoais para poder optar pelo melhor, pelo bem-estar daquelas crianças ou daquelas vidas. Então, ela tem esse trabalho muito complicado, né, essa juíza, e de repente, no meio dessa vida dela, que a vida dela é essa, todo dia ela tem um caso novo, milhares de casos diferentes, cada um mais complicado do que o outro, o casamento dela começa a entrar num colapso. E o mais interessante, uma coisa muito legal nesse filme, é a montagem. Porque é um filme que é um drama, mas é um filme super dinâmico. Porque ela tem que estar toda hora, entra no tribunal, sai do tribunal, vai pra casa, vai pra ali. Então, o filme foi montado de um jeito que ele tem um ritmo muito acelerado e enquanto você vê a vida dela desabando, ela tem que fazer escolhas difíceis com relação à vida de outras pessoas. Cara, a Emma Thompson é maravilhosa. Na verdade, assim, uma das grandes atuações que eu vi femininas esse ano, então pra mim ela tá lá em cima como concorrendo ao que ela quiser, ela pode levar pra mim, porque realmente foi assim, inacreditável. O Stanley Tucci, ele tá bem também, mas o papel dele é mais um catalisador, né? Na verdade ele é mais o gerador do conflito do que a presença dele é muito mais ausente do que presente. Tem um caso específico do menino que é testemunha de Jeová e não quer uma transfusão de sangue, só que por ela estar vivendo essa situação na vida pessoal dela,
dela, ela acaba se envolvendo mais do que talvez ela deveria. Então isso gera uma série de consequências pessoais e realmente é um filme, assim, muito cativante, dinâmico e, cara, que atuação da Emma Thompson. Então é o meu filme do mês, me pegou de surpresa, seria minha surpresa do mês muito fácil e é um filme sensacional. Eu recomendo pra caramba. Então, Um Ato de Esperança é o filme do mês da Patrícia, estreou dia 21 de março. Tem um dos atores que eu gosto bastante, que é o Stanley Tucci no elenco. Eu tô curioso pra ver. Por acaso ainda está passando num cinema perto da minha casa, aqui, um cinema independente. Então eu acho que eu vou dar uma chance pra ele por tudo que você falou. Vamos partir pra surpresa do mês de março. Minha surpresa do mês de março foi um filme argentino chamado Um Amor Inesperado. É o filme novo do Juan Vera, com o Ricardo Darín, que é o ator símbolo do cinema argentino no Brasil, e com a grande Mercedes Morán também. O filme é sobre um casal que o filho tá partindo pra estudar fora, né? Isso é logo no início do filme, e eles começam a entrar numa questão de sempre viver a vida deles pra cuidar do filho, pra dar a educação da melhor maneira pro filho, e o foco deles sempre foi o filho. E agora que o filho foi embora, o que eles vão fazer da vida deles, né? Como é que vai ser esse relacionamento deles? Eles começam a questionar algumas coisas dessa rotina e acabam se separando. Cada um vai viver a sua vida, cada um vai viver seus novos relacionamentos, novas aventuras. E o filme é bastante sobre isso, assim, as razões que levaram eles a se separar, o que eles estão buscando nessa vida nova, num relacionamento novo. Eu acho legal desse filme é que esse filme não tem vilões, assim, ele é sobre pessoas reais mesmo, ele é sobre pessoas que cometem erros, que são boas. Você vê que todas as pessoas que passam pelo filme são pessoas muito agradáveis, muito engraçadas, mas por coisas da vida, né, por consequências da vida, elas acabam indo cada uma para um lado e tal. Tem momentos muito legais, assim, ele tem cenas muito boas. O filme todo, ele não é espetacular, mas ele tem cenas muito marcantes. Tem uma cena do Ricardo Darín com o pai dele numa mesa de jantar que é magnífica, já vale o filme. Tem uma cena da Mercedes Morán também, com a mãe dela e o namorado da mãe numa mesa também, e é estupenda, assim, ela tem uma conclusão muito boa, aquela cena. E o filme é um pouquinho longo demais, mas pra ver em casa, assim, eu acho é legal, assim, ele tem mais de 2 horas e eu acho que dá pra levar mais fácil do que sentado mais de 2 horas no cinema, num filme onde acontece muito pouco, onde o que você tem são diálogos, cenas curtas, enfim. Então, o filme se chama Um Amor Inesperado, estreou dia 14 de março, e é bem legal, como praticamente tudo que o Ricardo Darín faz, né? É bem interessante, é bem nesse nível, assim, alto, e é a minha surpresa desse mês. Eu gostei muito desse filme também, e essas cenas que você citou são realmente extraordinárias, mas eu acho que você, desde o início, você já imagina, mesmo durante a jornada deles, você imagina que o final vai ser como é, mas eu acho que, na verdade, o legal do filme é que o filme não é sobre isso, o filme é sobre a jornada, né? O caminho que eles percorrem até realmente chegar. E, cara, dessa coisa do diálogo do pai com ele, que eu achei sensacional, é que ele em algum momento pergunta: você se separou pra quê? Não é por quê, por que motivo, mas é pra quê? O que você queria? E, cara, eu achei isso uma sacada, assim, porque é uma palavra, né? É uma diferença pequena que, na verdade, você reflete completamente diferente sobre a questão do filme, né? Que é o que eles estão buscando, sobre o que a gente busca nos relacionamentos. Quando a gente tá junto com alguém, o que a gente espera que aquilo vai trazer pra gente. É muito legal esse filme, gente, assistam. Beleza, então agora nós vamos para a surpresa do mês de Renato Maciel. Renatão, por favor. Esse mês eu achei meio complicado escolher uma surpresa para poder falar aqui, então eu vou escolher um filme que ele me surpreendeu por diversos motivos. Acho que mais principalmente por causa da temática e do peso por trás do seu tema. Eu vou falar do documentário que é o Deixando Neverland, que é o documentário da HBO. Tem muita polêmica envolvendo o assunto, a produção, principalmente nos Estados Unidos. Acho que aqui o filme está sendo muito debatido. Para quem não sabe do que a gente está falando, o Deixando Neverland conta um pouco mais a história de 2 meninos que dizem ser abusados sexualmente pelo Michael Jackson. Então o filme narra as histórias deles pelo ponto de vista deles e de suas famílias. O que por si só já levanta muita polêmica, porque é um assunto complicado, e aquilo que a gente sabe são pontos de vista de uma história. Por mais que não há nenhuma prova, eu acho que é muito difícil para nós, como espectadores de um documentário, e por pessoas que acompanham essa história pelo simples desenrolar dele na mídia, descreditar qualquer vítima de um tipo de abuso. Ao mesmo tempo, eu não vejo que o documentário tem uma intenção de colocar um como simples monstro e os outros como simples vítimas. Pelo menos eu não tiro isso do documentário.
o filme bota mais como uma ação de predador. Isso é um ponto que eu nunca tinha visto o Michael Jackson como um predador. E é muito difícil, como fã do Michael Jackson, que eu sou muito fã do Michael Jackson, você ver e você parar para pensar nisso como uma outra forma. Mas, enfim, esse documentário realmente me surpreendeu por diversos pontos, e existe uma polêmica toda por trás dele. Ele está sendo retirado de exibição na HBO porque estão descobrindo que certas coisas não foram analisadas corretas, o diretor não não checou os fatos corretamente antes de botar ao ar. Enfim, tem muita polêmica por trás daquilo, mas ainda assim eu acho que é algo que é relevante e merece ser visto e merece ser debatido. Deixando Neverland esteve disponível a partir do dia 16. Você sente na voz do Renato que é um peso, né, falar desse filme, é uma coisa dolorosa. Eu confesso que eu só vi metade, o filme tem 2 partes. São 2, no total tem 4 horas, então eu só consegui ver metade por enquanto. Tenho as minhas perguntas e minhas reticências, mas eu vou falar só depois que eu ver tudo e tirar uma conclusão só. Maguinho, você viu esse filme também, né? Cara, eu vi, eu assino tudo, assino embaixo que o Renato falou, também é a minha surpresa. Olha só. Mas não pelo caráter, o filme é bom, o documentário é bom, mas... Cara, por tudo que se carrega com o nome do Michael, eu também sou um grande fã dele, a gente cresceu com ele, né? E a gente pegou, acho que a melhor fase da carreira dele. E me deixa muito, muito triste que a gente não deixa o cara descansar em paz, né? A gente fica encucado com os depoimentos, são muito enfáticos, né? Mas é um documentário unilateral, a gente não tem comprovação de nada, né? E hoje já vem à tona várias coisas erradas que estão falando, dadas que não foram especificamente corretas. Eu acho que é uma pergunta que ficará no coração de cada um, sabe? Que gosta do cara, que aprecia o mito que ele foi, que ele se transformou, entendeu? Mas eu acho que é um documentário extremamente essencial pra gente conhecer um pouco mais dessa vida complicada que foi esse grande ídolo, entendeu? Então a minha surpresa também é Deixando Neverland. É isso aí. Paty, sua surpresa de março? Cara, então, minha surpresa de março. Houve uma mudança de planos aqui de última hora. Mas a minha surpresa do mês é um filme que, na verdade, assim, eu esperava realmente. Que, na verdade, foi uma coisa que você falou quando você apresentou a sua surpresa do mês que me fez refletir sobre a minha surpresa. Olha. Porque você falou sobre, é um filme do Ricardo Darín, então a gente espera realmente que seja uma coisa legal, mas às vezes mesmo esperando uma coisa legal, aquilo vai por um caminho que não era o caminho que você esperava. Então isso também é surpreendente. Mesmo esperando uma coisa boa, às vezes a gente se surpreende pela forma, pelo conteúdo, de outras maneiras, né? Não por ser bom ou por ser ruim. Então, a minha surpresa do mês vai ficar pro filme novo do Sebastian Lelio. Quem acompanha a gente sabe que eu tô ali, que eu sou super defensora dele. Eu tô desde Uma Mulher Fantástica, fazendo propaganda desse diretor. E é um filme novo dele que se chama Glória Bell, com a Julianne Moore. E, cara, eu esperava uma coisa super legal. É um filme que é uma refilmagem de um filme dele que já existe, que, curiosamente, a Julianne Moore procurou ele e falou assim, cara, por favor, deixa eu fazer esse filme, vamos fazer um remake desse filme e deixa eu fazer a protagonista. Olha que curioso isso. Eu achei a trajetória desse filme bem interessante nesse sentido. Eu não tinha visto o original, então eu acabei vendo os dois, e é um filme que foca nessa protagonista, né? Que é uma mulher já lá beirando seus 50 anos, já divorciada, com filhos criados. E quando você olha, ela tem uma vida que é maravilhosa. Você, nos primeiros minutos do filme, você pensa, cara, que mulher bem resolvida. E sou eu, né, gente? Um filme sobre uma protagonista feminina bem resolvida é um prato cheio pra eu achar fantástico, né? Só que aí tem o Sebastian Lelio, que é esse diretor que eu não sei como, que ele tem um olhar para o feminino e para os detalhes que eu não consigo ver, eu dificilmente vejo, inclusive em diretoras mulheres, assim. Ele tem uma capacidade de perceber pequenas coisas no dia a dia, e quando você se aproxima pelo olhar desse diretor na rotina dessa mulher, você percebe que não é tão perfeito assim, né? Você percebe a solidão, você percebe as dificuldades de você ser uma mulher numa certa idade sozinha, e tem uns momentos maravilhosos que todo mundo vive, você assim, ela no carro cantando uma música libertadora. E quantas vezes eu, no fim do relacionamento, numa situação específica, cantei aquela música que expurga tudo que a gente tem pra dizer e às vezes não fala no dia a dia, né? Então é um filme assim que toca muito e que se relaciona com a gente de uma maneira muito especial, e ela entra num relacionamento com o John Turturro,
que tá muito legal, só que ele não é um cara que acabou de se separar há pouco tempo e não é tão bem resolvido quanto ela. Então isso gera esse conflito e aí ela começa a tentar se redescobrir. Que, mais uma vez, Sebastian Lélio, palmas, eu estaria aqui de pé, mas batendo palma, porque realmente foi um filme que me surpreendeu. Ele consegue sempre me surpreender pela capacidade de olhar os detalhes que passam despercebidos pela gente. E é um filme incrível e gostoso de assistir. E então, recomendo. É um filme necessário, porque a gente, às vezes, né, vive uma vida, assim, cheia de questões que a gente não sabe lidar muito bem. E o filme trabalha isso de uma maneira muito legal. Então, Glória Bell, novo filme do Sebastian Lélio, é a minha surpresa do mês. Muito bem, muito bem. Então, Glória Bell estreou no final do mês, dia 28 de março. É a surpresa da Patrícia. Uma tristeza, porque o filme não tá passando mais em lugar nenhum, foi difícil de assistir, ele passou muito pouco, e na verdade... Em São Paulo tá passando, Paty. Aqui no Rio, ele mal estreou, na verdade. Ele passou no Estação em um horário e de repente já não tava mais. Eu dei sorte de conseguir ver. Se você tá em São Paulo, vale dar uma procurada. Vamos partir pro nosso pacotão do mês de março. Então, se vocês me permitem, eu vou começar meu pacotão. Eu vou falar de 2 filmes da Netflix, 2 filmes que estrearam esse mês na Netflix. Primeiro se chama Mega Romântico, é uma comédia com a Rebel Wilson. E você deve conhecer ela, aquela gordinha que fez A Escolha Perfeita, que tem uma trilogia, na verdade. O primeiro é bem legal, cara. Eu não vi nenhum. Eu conheço ela, né? Ela já fez séries, ela é inglesa e tal. Na verdade, o filme inicia na infância dela, quando ela já é um pouco gordinha. A mãe dela, ela tá vendo Uma Linda Mulher, que é como é que se diz? É o ápice dos filmes românticos, né? Uma Linda Mulher é adorada por 90% das mulheres que gostam de filmes românticos. Então, ela tá vendo aquele filme, tá adorando e tal, e a mãe dela fala pra ela, olha, a vida não é assim, você não vai arrumar um homem assim, essas coisas não acontecem na vida. E ela segue a vida dela inteira. Aí os anos passam, ela segue a vida inteira dela pensando isso. Esse tipo de coisa não acontece, enfim, ser só no cinema. Ela acaba sofrendo um acidente e ela entra num filme romântico. Não é do tipo O Último Grande Herói, não, que ela atravessa a tela de cinema, não é isso. Ela acorda na vida dela e a vida dela se tornou um filme romântico. A ideia do filme é bem legal, tem algumas cenas engraçadas, só que eu vou falar pra vocês, o trailer é melhor do que o filme. Primeiro que todas as boas piadas estão no trailer do filme. Então, se você quiser, dá uma olhadinha no trailer. Se você não rir no trailer, esquece o filme. Se você achar que pode ter alguma coisa legal, dá uma olhadinha. Eu olhei, vi várias críticas boas sobre o filme. E, sinceramente, assim, ele não tem nada de novo. Ele não oferece nada muito inovador, apesar dessa sinopse ser interessante. E ele acaba caindo no óbvio, né? Ele acaba caindo no que já se esperava. Na primeira metade do filme, ela começa a criticar todos esses estereótipos, todos esses clichês. Até funciona um pouco, mas depois isso é meio que deixado de lado e ela vai viver a vida dela lá dentro do filme romântico. E aí, né, você meio que já sabe, você já conhece as regrinhas do gênero, então, enfim, vale como um divertimento, um dia chuvoso, dá uma olhadinha, mas, sinceramente, é bastante esquecível. Um outro filme que eu quero falar, que também pode ser considerado por muitos esquecível, eu sinceramente gostei. Se chama Estrada Sem Lei, é uma estreia da Netflix. Estreou no dia 10 de março na Netflix. E é do John Lee Hancock, que é o diretor do Fome de Poder, aquele filme sobre o McDonald's, né, com o Michael Keaton. E também é o diretor que deu o Oscar para Sandra Bullock no Sonho Impossível. Eu sinceramente, eu não acho ele um mau diretor, eu gostei bastante até do Fome de Poder. E aqui ele aborda uma história interessante, ele mostra a caçada a 2 famosos fugitivos dos Estados Unidos na década de 20, Bonnie and Clyde, né? A gente tem aquele filme clássico do Arthur Penn sobre o Bonnie and Clyde, da década de 60, que é um filme maravilhoso, mas vendo esse filme me fez pensar algumas coisas. Primeiro, aquele filme, ele aborda, na verdade, o pensamento que as pessoas tinham na época. Essa época da depressão americana, onde as pessoas não tinham dinheiro, não tinham emprego, não tinham objetivo de vida. O país estava afundado na pior crise que já teve todos os tempos. Viram nesses 2 criminosos como uma forma de popstars. Eles eram uns popstars. Então, onde eles iam, as pessoas iam, queriam autógrafo, queriam tocar neles. Essa é o lugar onde a Bonnie sentou, a roupa que ela vestia, e enfim, esse tipo de coisa. E no fundo, esse filme trata eles como o que eles eram na época. Eles eram criminosos, eles matavam policiais, eles roubavam bancos. Um filme meio fascista por um certo ponto de vista. Tem esse lado, sim. A Patrícia vai me matar se eu não falar isso. Por favor, obrigada. Mas também tem um lado de que é interessante você ver o Kevin Costner nesse papel. Kevin Costner, o caçador de todos os criminosos americanos, dos intocáveis até esse filme. Ele faz um papel
de um cara que realmente existiu e está no filme do Arthur Penn, o filme antigo. Tem uma coisa assim, eu revi o Bonnie and Clyde depois de ver esse filme e você quase pode botar os filmes lado a lado. Eu acho que o Lee Hancock, ele pensou isso. Você quase pode juntar os dois filmes e ver os dois lados da moeda. Eu acho interessante você ter isso, você ter um outro lado de uma história. Tem boas atuações, tem bons momentos. O filme é bem longo também, mas a dupla Kevin Costner e Woody Harrelson funciona bem. Então, para um filme policial, para um filme que talvez não tenha sido exatamente isso que aconteceu, mas eu acho que eles abordam bem. Tem uma outra coisa também. O final desse filme, os últimos 15 minutos desse filme são muito legais. Muito legais. A cena onde eles pegam o Bonnie and Clyde, vocês devem lembrar o que acontece, quem viu o filme antigo. E o que acontece depois. A cena depois talvez seja a grande razão desse filme existir. E eu acho interessante. Então, fica aí a minha recomendação, Estrada Sem Lei, que é um filme agradável, não é grande destaque, é esquecível, mas vale a pena. Cara, eu posso fazer só... Eu gostei, eu não gostei tanto desse filme quanto você, mas realmente, assim, o melhor desse filme é a química entre os dois, entre o Kevin Costner e o Woody Harrelson, isso é bem interessante mesmo, e o final. Agora, fora isso, tem muitas escolhas questionáveis de caminhos e de posicionamentos nesse filme. É verdade. Que, cara, você fica assim... Tinha hora que eu ficava assim, cara, eu não acredito que eles estão fazendo esse filme é tipo, é um vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tem vários momentos assim, de você ficar assim, cara, isso não pode ser real, não pode ser esse caminho, não pode ser isso. E realmente assim... Mas dá pra ver até o final, vai. Não, dá pra ver. E o final realmente é legal. Essa última cena que você falou, e tem isso que eu não tinha pensado, mas você falando agora, principalmente essa cena final. Se você pegar o filme, o Bonnie e Clyde, né, o antigo, e você pegar essa cena final e a cena final do Bonnie e Clyde antigo, cara, é incrível como você consegue ter essa sincronia entre os dois filmes, né? Isso é interessante mesmo. Bom, vou partir para Renato Maciel, seu pacotão de março, por favor. Então, meu pacotão, eu vou falar bem breve de 2 filmes protagonizados por mulheres, mas que são completamente diferentes. O primeiro deles é o Vox Lux, que tem um subtítulo que é O Preço da Fama. É o novo filme da Natalie Portman e do Jude Law. Ele é um filme que tem dividido bastante o público, porque ele definitivamente não é um filme fácil, ao mesmo tempo que ele tem arrancado elogios em festivais, no festival italiano, eu acho que ele foi muito bem lá. E ele conta a história de 2 irmãs, né, que sobreviveram. Uma delas sobreviveu a um atentado numa escola em 99, se não me engano, na virada com os anos 2000, e rola um tiroteio, um caso similar a Columbine, e ela é uma das sobreviventes, e ela ela canta uma música, né, durante uma cerimônia para homenagear os colegas, e ela viraliza com essa música. Só que ela é uma menina que não tem talento para cantar, não tem muito talento para cantar, não tem talento para compor. A irmã dela que é o verdadeiro talento. Só que por ela se tornar a vítima e a música ser uma música bonita que tocou o coração das pessoas, ela rapidamente atingiu um status de mídia por causa disso. E nisso chega um empresário produtor, que é o Jude Law, e resolve bancar a carreira dela. Esse é o primeiro ato do filme. A Natalie Portman, que vive essa garota a partir do segundo ato, se torna uma grande performance, uma grande cantora. Então, o que o filme segue é um retrato, nada mais, de quão vazio é o mundo da música pop e o tipo de mensagem que esses tipos de artistas produzidos pela indústria tem a dizer, entendeu? Retrato de artistas que são moldados no meio do caos e de tragédias, caso que é reflexo de toda aquela tragédia que ocorreram no início dos anos 2000, né? O 11 de setembro é presente ali, esses atentados, a questão de exposição de mídia extrema e como isso afeta as celebridades. Ele é uma crítica dura ao que é o cenário da música pop, o cenário pop atual. A música do filme é toda original e quem canta é a Cia, que é uma cantora bem popular, tem aquela música Chandelier, que fez bastante sucesso. Então, eu não acho que ele seja um bom filme, eu acho que ele peca no que ele quer dizer, mas ao mesmo tempo eu não acho que ele é desgraça, que tem muitas pessoas falando. E eu acho que isso também pode dizer pro Capitã Marvel, que é o outro filme que eu vou falar aqui, que é protagonizado pela Brie Larson e também pelo Jude Law. É o mais novo filme do universo Marvel. Ele é importante porque ele está introduzindo talvez a personagem mais poderosa que a gente vai ter na nova fase da Marvel no cinema. É uma personagem que promete ser fundamental para o próximo filme,
mas ao mesmo tempo eu não acho que o filme faz jus à força e ao poder daquela personagem. Eu acho que o que eu fiquei pensando quando eu vi esse filme é que é uma personagem legal, poderosa o suficiente e com poder suficiente para liderar a equipe, mas que teve um filme que não foi tão legal como foi o primeiro Capitão América. Eu já falei aqui várias vezes que hoje em dia eu gosto do primeiro Capitão América, mas de cara não foi um filme que me agradou muito, assim como esse. Eu acredito que a Capitã Marvel é uma personagem que tem muito potencial para melhorar nas mãos de melhores diretores, como é o caso dos irmãos Russo, que eu acho que vão fazer um trabalho muito mais interessante com ela, assim como foi o caso do Capitão América, entre outros personagens que na mão de outros diretores conseguiu se encontrar mais. Tem personagens secundários que são legais, divertem você, a relação dela com Samuel Jackson de longe é o ponto forte do filme, né? Eles têm uma química muito boa juntos, eles funcionam muito bem. O vilão, que é vivido pelo Ben Mendelsohn, que está se especializando em viver vilões no cinema, ele tem uma jornada um pouco curiosa aqui, mas ao mesmo tempo eu acho que, para a proposta do personagem dele no filme, ele está bem. Eu acho que vai surpreender muitas pessoas o caminho que eles vão decidir levar com esse personagem. Mas ao mesmo tempo, é o que eu digo, é mais um filme divertido que você vai ver na Marvel, mas não é um filme memorável da Marvel como outros. Então, se você quer assistir para cobrir tabela, pode assistir. Se você quiser esperar para ver em home video, também pode esperar. É o meu caso. Esse foi o pacotão Jude Law do Renatão. Pacotão de LOL, pode crer. Maguinho, eu só queria que antes de eu ir pro seu pacotão, você falasse o que você achou de Capitã Marvel. Cara, eu concordo com o que o Renato falou. Eu achei um filme a toque de caixa, né? Feito pra inserir a Capitã Marvel nesse filme novo dos Vingadores. Ela não é simpática, não me incomodou porcaria nenhuma. Eu achei o filme fraco, achei a condução fraca, achei um filme que é completamente esquecível. Se vocês quiserem ver sobre a cena pós-crédito, é interessante, mas é um filme feito a toque de caixa, assim. Acho que nem isso vale tanto, Maguinho, nem a cena pós-crédito. A cena pós-crédito cena já tem no pós-crédito. YouTube, tá? Eu já sei a cena pós-crédito. A cena pós-crédito tá no YouTube já. Sempre tem, mas tem cenas pós-crédito que valem você ver no cinema, que chocam, que qualquer coisa. Por mais que a cena pós-crédito tenha me empolgado bastante, é uma cena pós-crédito. Se alguém me conta o que acontece, eu não vou ficar tipo, porra, caralho, não acredito que você me contou isso. Não, e uma outra coisa também sobre a química dos dois é interessante, porém eu achei em 10 minutos são, tipo, amigos para sempre, sabe? Eu achei que a condução foi muito, muito rápida, mas, enfim, não tem muito o que comentar sobre um filme que é feito para inserir uma personagem. Maguinho, seu pacotão então, por favor. Cara, meu pacotão de 2, primeiro eu vou falar de um filme, primeiro é o Maligno, né? Só eu vejo filmes de terror assim, né? Eu acho que eu faço pelo bem do cast e... É o filme da criança, Mas eu vou te falar, assim, surpreendente até certo ponto, assim, porque pra quem gosta de filmes de terror, com uma penca de jump scares, igual a todos, Maligno é um prato cheio. Maligno... Melhor erro de todos os tempos. Maligno, ele conta a história de uma criança, né, que nasce no mesmo momento que morre um psicopata. E a partir daí a criança ela vai se mostrando diferente e tal, comportamento duvidoso. O filme vai muito bem nesse primeiro ato, né, que o diretor ele vai levantando questões sobre a patologia do moleque, sabe? Aí entra muita psicologia, autismo, possessão. Essa parte o diretor faz bem, sabe? Brincando com a gente, assim. Mas na verdade o filme tem muito mais a ver com a mãe, né, e a paternidade do que o filme de terror, assim. O filme e o que é muito interessante. A partir do fim do segundo ato, que ele adota os clichês básicos e as convenções básicas do gênero que o torna mais um. Então Maligno vai muito bem até o final do segundo ato, quase o filme inteiro. Não é um filme ruim, mas que no final eles sempre cagam no final. É impressionante. Filme de terror, cara, começa bem, a premissa é boa, mas no final eles cagam no pau. Sempre. E o segundo filme também, acho que só eu vi. A sessão tinha 3 pessoas, eu mais 2. Um saiu no meio, então só ficou eu e mais um cabra velho lá. A Rebelião. Cara, eu gosto de filme de sci-fi. Gosto muito, né? Eu acho que podiam ser mais aproveitados. A gente teve um filme fantástico, né, recentemente, que foi A Chegada. E aí, assim como A Chegada, que tem uma premissa espetacular, A Rebelião, a premissa também é muito legal, eu gosto quando o filme tem o IC, né, quando o IC ele é contado. Aqui a invasão ela já acontece, a invasão já está consolidada, entendeu? A Terra vira uma grande colônia,
né, dos alienígenas. Tudo é muito bem organizado, sabe? O mundo gira em torno dessa colônia já há muito tempo. Então, os humanos cooperam, pelo menos a maioria deles, né? Os recursos estão cada vez mais escassos. Diferenças entre ricos e pobres são muito claras. Até aí, ok, né? Acho que o grande problema do filme é a quantidade de personagens. O filme adota um tom bem fragmentado. O filme ele é dividido em 3 atos que não são lineares. A fotografia ela é bem interessante. Cara, o desfecho parece grandioso, né? Só que você não vê. O diretor ele deixa subentendido que eu queria ver. Entendeu? Mas parece que é uma experiência incompleta, né? Você fala, ué, mas como assim? No final o cara vai tirar, né, a chupeta da boca da criança. Enfim, passou e ninguém viu. Então A Rebelião tinha tudo para ser um bom filme. Eu falei isso, acho que no início, acho que em janeiro, Captive State. Comentei dele, né, com o John Goodman, falei. Sim. E acho que a minha função é essa pro cast, ver filmes de 1 semana, 2 semanas. Então é isso, meu pacotão A Rebelião e Maguinho. Muito bem, Maligno / Maguinho estreou dia 14 de março. Patrícia, só falta você. Só falta eu. O meu primeiro filme, meu pacotão que é de 2, que é de 3, mas quase 2, porque o segundo eu vou falar bem rapidinho. Começa com um filme que na verdade pra mim foi uma decepção, que é O Retorno de Ben. Que eu tinha uma expectativa interessante sobre esse filme, do Peter Hedges, com a Julia Roberts e o Lucas Hedges. A Julia Roberts faz a mãe e o Lucas Hedges faz o filho. E o filme começa assim, com ela chegando em casa e de repente ele tá lá. Ele é um viciado em recuperação e não deveria estar ali em hipótese alguma. O legal desse filme é que ele não fala muito assim sobre as coisas que ele fez, então tudo fica muito em suspenso. Você fica pensando assim, cara, esse menino fez alguma coisa muito terrível, muitas coisas muito terríveis. O Maguinho fala sempre isso, né, dos atos dos filmes, mas o primeiro ato, o primeiro momento desse filme, ele tem um clima de suspense, assim, que você fica o tempo todo esperando a hora que vai dar uma merda muito grande. Parece assim, tipo filme de criança maligna, você fala, cara, esse maluco vai fazer uma merda, esse garoto vai, o que ele tá fazendo aí? Você fica nessa expectativa, só que de repente o filme dá uma virada por um caminho horroroso, que descamba para todos os clichês possíveis e imagináveis para filmes que trabalham com pessoas em situação de reabilitação. Então foi muito ruim isso. O filme tinha um potencial para ser uma coisa diferente e de repente o diretor, a produção caminhou para um caminho que, cara, que é o pai dele. Que merda que eles fizeram isso, né? Que é o pai dele, o Peter Hedges é o pai do Lucas Hedges. E, cara, tem uma tensão nesse primeiro momento do filme que poderia ter sido explorada. E aí você acaba com situações tipo drogados em volta de barris de fogo. Sabe essas coisas típicas de filmes que tem pessoas drogadas? Clichê preguiçoso de pessoas. Aí você tem o traficante de drogas, o vilão, que tipo faz uma parada. Enfim, aí você já sabe o que vai acontecer no final, mas você ainda fica torcendo, porque eu ainda fiquei torcendo. Cara, não vai acontecer isso. Eles vão conseguir recuperar o final. E aí o final é exatamente aquilo que você acha que vai acontecer, blá blá blá. Enfim, é um filme. A Julia Roberts é muito cativante, ela tem uma presença nos filmes que você não consegue fazer que nem o cara fez no filme do Maguinho, levantar e ir embora. Você fica ali torcendo por ela porque realmente ela... E o menino é bom. E o menino é bom também, o Renato falou aqui. O segundo filme não podia faltar no meu pacotão, que é um filme nacional, que é o Cine Hollywood 2. Cara, o Cine Hollywood 1 fez um sucesso incrível nos cinemas, principalmente no Norte e no Nordeste. Cara, esse filme chegou a ser legendado, porque é um filme que ele é falado no que eles caracterizam como cearenseis. É um filme que não é falado em português, é um filme falado em cearenseis, então é genial que eles colocaram legenda no filme para que as pessoas pudessem entender. E aí você tem o Alder Gomes, que é o diretor desse filme, que também fez o Shaolin do Sertão, que é meio questionável, voltando para esse universo do Cine Hollywood. Cara, é um filme muito interessante, é um tipo de comédia brasileira que vai por um caminho que é um pouco diferente do caminho dessas comédias que a gente vê, mas que não totalmente, assim. Ele usa muito do estereótipo nacional como palanque de piada, assim, como escada pra você... E isso é ruim, de certa forma, porque em muitas das piadas são piadas que que é ruim pra... Eu, por exemplo, né, que sou muito questionadora do que, cara, essa piada não cabe mais, a gente tá num momento, né, vamos rever isso aí. Mas você entende nesse filme porque o filme é todo em torno de você ser
um cearense do interior. Então ele explora isso, né? O humor que funciona pro cearense do interior, é um humor que funciona no Nordeste. Então você tem piadas machistas, piadas que você pensa assim, meu irmão, mas que funcionam muito bem pro filme. O filme conta a história desse mesmo cara do primeiro filme, do Alder Gomes, e ele resolve fazer um filme porque a televisão toma conta do mundo e o cinema dele perde espaço e ele tem que fechar as portas, e meio que para combater isso ele se junta com o prefeito para poder fazer um filme que é o... A gente falou do Bonnie e Clyde, que é o Lampião lutando contra alienígenas no sertão. Cara, isso... Impagável. Impagável, mas exatamente isso. É impossível, com todos os problemas que tem. Tem vários problemas de narrativa, é impossível não se divertir. É um filme que tem momentos muito inspirados, em que você ri, e é impossível não se identificar, né? Não identificar o Brasil dentro do filme. E, cara, é um Brasil que pra gente que tá aqui, Rio, São Paulo, que a gente não conhece. Então isso é muito interessante também, você ter acesso a uma cultura... Cara, e aí o filme é todo feito com atores que são moradores da cidade, então não são atores de verdade. Então é muito divertido, tem problemas pra caramba, principalmente no que diz respeito ao uso das piadas e no roteiro mesmo, tem problemas de roteiro, mas é um filme que vale a pena. Como o Marcelo falou já hoje em algum momento, se você tá em casa num domingo à tarde, ou sabe, eu tenho acesso ali ao filme, pra você sentar de repente no final de semana pra ver com a família, que você não vai se arrepender e com certeza vai se divertir, conhecer um Brasil que a gente não conhece. Um outro filme que vai um pouco por esse caminho também, que é O Menino que Descobriu o Vento, que é um filme também que vai por um caminho de mostrar pra gente, não tem surpresa, é uma cinebiografia, que é a história desse menino no Malawi, que ele inventa um moinho que leva ele, essa é a sinopse do filme, que consegue levar água para uma cidade que está sofrendo com a seca. Na verdade, o filme é exatamente isso, você não tem surpresa nenhuma na construção da história, que é um filme do Tio Etel Ejiofor, difícil, Tio Etel Ejiofor, que é o diretor, ele escreveu o filme, ele é um dos atores principais. Na verdade, o ator principal é o Maxwell Simba, que é o menino, né? Mas ele faz o pai do menino. Cara, é um filme bem regular, não tem muitas surpresas, não é um filme ruim, mas é um filme que te cativa pela história, né? De você, de repente, conhecer uma história de uma pequena cidade no interior do Malawi, que a gente tem acesso zero. E aí você tem isso, né? É importante. Cara, e é foda esse filme, é legal. É que você tem uma coisa assim, o que ele precisa pra construir o moinho. É uma parada que, cara, a gente tem todo dia, o tempo todo, e que não tem numa vilazinha no interior do Malawi. Então, é um filme que faz a gente refletir sobre umas coisas interessantes. Então, assim como esse filme, eu assisti esse filme com a Joana, e foi um filme que teve um impacto muito grande lá em casa, porque ela estava no momento de fazer um trabalho e tal, e acabou fazendo o trabalho sobre esse menino, sobre essa ideia da importância da educação, de como que o fato dele ter estudado, da família ter insistido para que ele fosse à escola, fez diferença para a vida de todo mundo que estava em volta dele. Então é um filme que, assim, que tem o que acrescentar. Um filme legal pra você também assistir no final de semana, domingo, com a família, com as crianças, porque, cara, as crianças têm que ver filmes melhores, tá? Vou deixar aqui, vou terminar o meu pacotão com esse recado. Pais, ouvintes, as crianças não precisam assistir só filmes infantis, cara. As crianças estão inteligentes, elas têm acesso a muita coisa e podem assistir filmes bons, filmes melhores, que acrescentem conteúdo e coisas que vão mudar também a visão delas do mundo, tá? Fica aí o meu recado nesse pacotão e até o próximo pacotão. Muito bem, Paty. Mais uma vez, a luta continua. O Menino que Descobriu o Vento, disponível na Netflix desde o dia 1º de março. Agora a gente vai partir para os nossos piores filmes do mês. E eu já vou revelar para vocês, o meu pior filme do mês não foi A Ratoeira. Eu vou explicar por quê. Tô surpreso com isso, hein? Foi quase, hein, Renatão? Foi Também fiquei muito surpreso. Foi pau a pau. Mas não foi A Ratoeira, mas foi um filme da Netflix também, que estreou dia 13 de março, chamado Operação Fronteira. Filme que teve bastante divulgação. Todo lugar que você ia tinha pôster. Todo lugar que você acessava no YouTube e tal, tinha trailer e tal. Esse filme é dirigido pelo J.C. Chandor, que é o diretor do O Ano Mais Violento, que também está disponível na Netflix. Antes de ver a Operação Fronteira, eu resolvi dar mais uma chance ao O Ano Mais Violento, que foi um filme que na época eu gostei, eu curti. E ele foi indicado ao Oscar e tal, de roteiro.
inteiro. E eu falei, vou ver o filme, porque eu não me lembro muito bem do filme. E vendo o filme de novo, eu vou te falar uma coisa. Eu não tinha visto a Operação Fronteira. Eu fiquei com o pé atrás. Algumas coisas me incomodaram muito, muito mais nesse filme, revendo o filme e lembrando exatamente pra onde o filme ia. Aí eu fui ver a Operação Fronteira, sem ler crítica, sem nada. E, mais uma vez, outra decepção. É o pior filme do mês, muito pela expectativa que se tinha desse filme. Eu não tinha expectativa nenhuma sobre Dumbo. Aliás, eu já sabia que eu não ia gostar do Dumbo. Esse filme, eu esperava gostar. Primeiro porque esse filme, ele seria um dos filmes que o José Padilha ia dirigir nos Estados Unidos. Ele ficou, acho que, 2 anos, né, pra dirigir esse filme, trabalhando em roteiro, não tinha elenco nessa época e tal. O filme seria sobre uma história totalmente diferente do que é esse filme hoje em dia. Antes de ser dele, era da Catherine Bigelow, a diretora do A Hora Mais Escura, do Guerra ao Terror, e também é do roteirista desses filmes, do Mark Boal. Se eu não me engano, eles são casados, né? Eu acho que eles são casados, enfim. Ela ficou de produtora do filme, ele assina o roteiro junto com o J.C. Chandor, e como esse filme ele passou pela mão de muita gente, ele parece exatamente isso. Ele parece ser diversos filmes diferentes, diversas histórias. Ele poderia ir para vários caminhos e ele não vai para caminho nenhum. Ele termina na cena mais idiota e imbecil. É talvez a pior deixa que eu já vi para um filme. É a pior coisa, assim, a pior última cena onde as pessoas falam assim, então vai ter uma continuação, né? Não, cara, pelo amor de Deus. Não façam uma continuação desse filme, até porque eu espero que esse filme não seja o sucesso todo para que queiram fazer uma continuação. Mas enfim, ele aborda a história de um grupo paramilitar de soldados americanos que resolve ir para um local na fronteira, na tríplice fronteira, né? Brasil, Colômbia e Peru, se eu não me engano. Resolvem roubar um dos criminosos que fica no Brasil, mas fala espanhol, tudo bem, fronteira é assim mesmo. Mas enfim, a ideia deles não é acabar, eles não têm uma ideia altruísta, assim, vamos salvar esse lugar desse cara malvado. Não, eles querem roubar o dinheiro que ele tem lá. É difícil você torcer pra esses caras no filme, porque eles são completamente... primeiro, imbecis, segundo, gananciosos ao extremo, e a coisa vai ficando pior ao longo do filme. Todos eles, eles mentem um pro outro de uma forma que o filme não sabe explorar. O filme apresenta um relacionamento e abandona no meio do caminho. O filme apresenta uma outra possibilidade e abandona. Enfim, é um filme que poderia ser sobre várias coisas e no final, não vem me dizer que é uma questão moral, que eles aprenderam. Cara, é um filme de sobrevivência, não é um filme de ação. Você pode olhar o pôster desse filme, pode olhar o trailer desse filme, e não é isso que você vai ver nesse filme. Então, por ter Ben Affleck, por ter Charlie Hunnam, por ter Oscar Isaac, Pedro Pascal, Garrett Hedlund. Cara, se tem uma coisa que esse filme acerta, é apresentar uma coisa que eu já falo há anos, que é o Charlie Hunnam é a cara do Garrett Hedlund, e eles fazem irmãos nesse filme. É só isso. Você olha pra cara de um, olha pra cara do outro, realmente, eles são muito parecidos. Então, só por isso. Cara, mas te garanto que você vai se desapontar. Eu acho que todos nós vimos, né? Esse filme. Sim. E tem umas paradas assim, você não consegue acreditar. Na verdade, é um filme que ele não tem credibilidade nenhuma, porque você começa apresentando esses personagens e você acha que esses caras são profissionais. E aí, de repente, meu irmão, eles não são profissionais. O cara, como é que esses malucos são? Estão aí há 1 milhão de anos e são... Dando palestras e liderando equipes, e eles são os bundas. E aí o filme perde completamente a credibilidade muito rápido, porque você não acredita que aqueles personagens que ele vendeu no primeiro momento são esses malucos que estão ali fazendo sua merda. É porque eles estão em outro filme. Cheio de dinheiro, você não vai ficar maluco também. Cara, não, para, né? Renatão gostou, mas enfim. Que planejamento, eles contrataram o Ben Affleck pra planejar o quê? Que ele só fez merda. Não, o cara planeja e ele mesmo se sabota. Ele mesmo Melhor que isso. O Ben Affleck, ele fala assim, olha, pra gente chegar lá do outro lado, a gente precisa fazer isso. Aí o Oscar Isaac fala assim, não, precisamos fazer não sei o quê. Ah, tá bom, então faz isso aí que ele falou. Cara, enquanto isso tocando o Metallica no fundo. A trilha sonora é muito boa, realmente. O filme não faz o menor sentido. Fujam, não para as montanhas. Eu diria que os primeiros 15 minutos do filme são legais. Vai, só. A trilha é fantástica mesmo. Cara, eu ainda gosto de uma coisa. Eu gosto da química deles. Eu gosto do elenco. O elenco sim, o elenco é bom, eu acho que cada ator ali casou com o clichê do personagem. E cada personagem ali é um clichê. E eu acho que casou. Mas eu concordo com o Marcelo. Eu acho que foi explorado tão mal essas questões de que cada um tem, né? Os clichês de cada um, que eles não conseguem nem se entrosar. Agora, só imagina que o filme iria sair com Catherine Bigelow e Tom Hanks. Se fosse o...
filme original. Pois é. Bom, Renato, seu pior filme de março, por favor. Então, meu pior filme. Lá vem Netflix. Lá vem eu e minha perseguição quase que mensal com o Netflix. Então, o caso aqui é de um filme que desde o trailer eu já tinha levantado o sinal vermelho pra ele. Mas como eu sou um idiota que costuma assistir todo tipo de cinebiografia e coisas do tipo, eu acabei dando uma chance pra ele assistir, inclusive no dia que saiu. Que é o The Dirt, Confissões do Motley Crue, que é a cinebiografia da banda Motley Crue. Você me falou isso. Vamos começar assim, antes que digam, eu já deixo claro, eu não sou fã de hard rock, não sou fã de Motley Crue, mas estava empolgado com o filme porque eu acho que a cena de hard rock dos anos 80 tem muita coisa legal pra você contar ali. Eu gosto muito de filmes, principalmente bandas de rock, como é um gênero que eu mais escuto, eu gosto de ver essas histórias sendo retratadas. Então eu tinha uma empolgação para ver o que acontecia ali. Nos primeiros 5 minutos de filme, ele já começa numa loucura, sexo, drogas e rock and roll de uma maneira absurda, com uma narração em off super esquisita, e todos os personagens já vivendo a vida hard rock e vida louca. Tommy Lee fazendo sexo oral numa mulher, e de repente a mulher começa a fazer um squirt na cara dele, e todo mundo na festa tipo, uou! Doom, The Dirt, Motley Crue. E eu fiquei, caralho, o que eu tô vendo? Ai, que nem a minha cara, se agora foi a minha agora. O que eu tô vendo? Aí, na minha cabeça, eu juro que eu tô falando isso aqui, é mais pura verdade, na minha cabeça, eu achei que eu estava vendo um filme, tipo, Jackass apresenta. Nossa. Eu falo achei isso, que era pornô. eu falo isso porque vai fazer sentido esse comentário. O Johnny Knoxville e os amigos deles, fantasiados de rockstar, fazendo algo genérico, tipo aquele robô sem vergonha, algo do tipo. São eles fantasiados, só dessa vez de rockstars, vivendo aquela vida. E vai mostrando as cenas dele. Tem um momento que é totalmente Jackass, totalmente escatológico, que é um encontro deles com o Ozzy Osbourne, onde o Ozzy vem doidão e começa a mijar no chão, e o Ozzy vai e começa a lamber o mijo e mijar e cheirar. Caralho. Aí o Nick Six, eu vou fazer isso também. Aí o Ozzy empurra ele e faz, e eu me senti realmente vendo Jackass. E no final, eu falo isso muito que eu tô vendo Jackass, porque no final do filme, quando aparece os créditos do diretor, aparece Jeff Tremaine. Aí eu, uau, agora faz sentido. É o mesmo cara que dirigiu tudo de Jackass, é o mesmo cara que dirigiu Robô Sem Vergonha. Então faz sentido ele dirigir esta merda, que é a história do Motley Crue. Porque o filme, isso são só os momentos bostas de direção e as escolhas ruins. O elenco é ruim, o nome mais conhecido ali é o Ewan Ryan, que é o Ramsay Bolton, nosso querido Ramsay Bolton de Game of Thrones, que ali na série mostrou que ele é um bom ator. Aqui ele mostrou que consegue descontar um pagamento, todo mundo precisa trabalhar, ele tá lá. Tem um rapper chamado Machine Gun Kelly, ele que é o Tommy Lee. Ah, Machine Gun Kelly, você não consegue nem cantar rap, você também não consegue atuar. Você é ruim dos dois. O roteiro é clichê, é ruim, ele não conta nada da banda de verdade. Parece que ele só tá focado em mostrar os tipos de loucura que eles tinham. Ao mesmo tempo, o filme faz uma quebra da quarta parede, porque a narração em off, em vários momentos, as pessoas cortam, o empresário corta e conversa com a gente. A narração é dos 4 integrantes. Então, quando um termina de falar, o outro vem e assume. Ah, finalmente, é minha hora de contar um pouco o que estava acontecendo. Mentira. E começa a contar. Nossa. Tem uma cena que eu vou comentar só aqui, que é no casamento do Tommy Lee, o Nick Six, que é o baixista do Motley Crue, um dos membros mais importantes. Ele é o padrinho e ele não tá presente não minto, ele não tá presente em algum momento, não lembro se é o casamento. Eu sei que ele não tá presente em alguma hora. E ele fala, você já está se perguntando por que eu não tava lá. Mas é porque nesse momento eu também estava descobrindo o amor, eu também estava me apaixonando. Nisso a cena tá mostrando ele num lugar meio a meia luz, ele deitado no chão, uma mulher vindo. Aí eu me apaixonei também, eu descobri e conheci ela. E o nome dela é heroína. E ele aplicando a heroína. Nessa hora eu queria estar aplicando heroína em mim, porque eu queria morrer de overdose do que assistir mais um segundo dessa merda desse filme. É uma merda esse filme, é só isso que eu tenho a dizer. Cara, The Dirt, Confissões E do Motley Crue. toca agora um pouquinho de Girls, 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 só porque foda-se. Maguinho, seu pior filme de março, por favor. Eu estou pegando o microfone aqui com pesar no coração, sabe? É sério. Eu comentei, esse filme que eu vou falar, ele surgiu eu tentando ver trailers de filme de terror interessante pra descobrir e tal. Descobri um filme nacional
né, com um trailer interessante e joguei pro grupo, né? Aí fiz um react do filme, até que a produção entrou em contato com o nosso âncora e fizemos um cast com o diretor, Samuel Galli. Um cast bem interessante, por sinal. Marcelinho tinha visto o filme, eu não tinha visto, e eu vi recentemente. A gente sempre comenta aqui no cast, eu, Paty, que defendemos um pouquinho, ela defende muito, eu acho que ela está muito certa. Filme de gênero, a gente não tem filme de gênero, né? A gente sempre com essas comédias que eu chamo de globo chanchada, que levam multidões para o cinema e arrecadam milhões, mas de conteúdo zero. Então qualquer tipo de diretor que se proponha a fazer um filme de gênero, bancar o próprio filme da forma mais independente possível, cara, eu aplaudo, eu acho que... E ele comentou isso, quem escutou o cast sabe a dificuldade que o Samuel teve para lançar o filme, né? O filme fez um tour pelo estrangeiro, ele explicou quais foram os motivos, e foi muito bem recebido em vários festivais do gênero lá fora, né? O Frighteners lá em Londres e tal, e por aí vai. E chegou recentemente pra gente, em pouquíssimas salas, Mal Nosso, né? E eu fui ver com total empolgação, sem nenhuma crítica e tal, fui ver de boa. Cara, e realmente assim, eu não tenho como não falar, né, que o filme parece um filme experimental, né? Eu vendo Mal Nosso, eu parecia que estava vendo um filme de um estudante da faculdade, né, no primeiro período. Isso não é uma crítica ruim não, tá, Samuel? Se você estiver ouvindo a gente, é só a minha humilde opinião. Parecia que eu tava me vendo ali, sabe, no primeiro período, enlouquecido, fazendo planos que não existem, planos feios. O filme tem planos feios, sabe? Tem planos que não combinam. Que o professor fala assim, olha só, calma, esse plano aqui ele não existe, ele não combina e tal. Enfim, o filme parece um filme experimental. O argumento da história é bem interessante, que é um pai, ele não é evidente, ele tem uma paranormalidade ao longo da vida que assola ele e tal, ele aprende a viver com isso. E por algum momento do filme, né, ele tem uma filha, né, a filha adotiva, né, e que na verdade tem alguma coisa, né, que ele suspeita que quando ela fizer 20 anos, o demônio, o mal vai aparecer e levar a filha dele. Ele contrata um assassino pela Deep Web para que ele corte o mal pela raiz. Né? Essa é a sinopse do filme. É um argumento que é muito interessante. Pra matar a filha, literalmente, quando ela tiver. Porque o filme conta, né? É pesado. Quando ela fizer 20 anos, o mal vai aparecer e levar. Mas não é só isso. Como eu falei, o argumento ele é muito interessante. Porém, o argumento pra mim ele cai. Você não consegue entrar no filme porque as atuações são muito, muito, muito ruins. São muito amadoras. O filme tem maquiagem que é bem interessante. Porém, é um filme com... Como eu falei, as atuações são muito ruins, a direção do Samuel ela oscila em planos interessantes, em planos muito, muito amadores. É um filme amador, então eu não tenho como desassociar, né, um filme com um argumento legal, mas o que você vê na tela é um filme extremamente amador. E aí você compara, Marcelo e Amigos do Mundo, com filmes ruins, né, americanos, que tem uma produção do cacete, que te envolve, mesmo sendo uma merda. Aqui é diferente, você tem um argumento muito bom, mas com uma produção de merda, né? E aí que você vê o quão a gente tá atrasado em termos de orçamento, em termos de produção cinematográfica, e que é uma pena. Então, por tudo isso, né, você vai até comentar um pouquinho, porque você viu também, mas é com muito pesar, mas eu acho que assim, ele tá no caminho, é um diretor novo, né, tem muita estrada pela frente ainda, e é isso, acho que o primeiro filme dele, na minha opinião, tem muito ainda o que aprender, né, eu acho que isso ele vai fazer com o tempo. Então, é isso aí, meu pior filme do mês é Mal Nosso. Maguinho, eu não vi, mas eu ouvi o cast e parece assim que o que você fala, tirando essa questão, né, das escolhas de direção em termos de planos e tal, me parece que o resultado do filme justifica muito do que ele falou no cast, né, na entrevista com vocês, sobre as dificuldades que você encontra quando você está tentando produzir um filme sozinho, assim, né, sem um apoio, sem... Então é interessante até isso, né? Eu acho que até esse teu depoimento como do filme, eu acho que meio que complementa o cast que vocês fizeram com ele. Porque eu acho que todas as dificuldades que ele citou acabam se refletindo na dificuldade dele de colocar um filme que estaria num nível superior, né?
filme. É, o que a gente comentou, o filme tem um orçamento muito, muito baixo, né? E isso prejudica completamente a gente entrar no filme. A gente Segura fez um essa cast pica sobre aí. isso, eu discuti com o Maguinho muito, assim, entre a gente, né, Maguinho? A gente ficou, Sim, como é sim. que fala, no pessoal falando bastante. E eu acho assim, o que eu falei pra ele, pro Renato também viu o filme, não gostou muito. O que eu acho é o seguinte, se você comprar a ideia do filme, eu acho que é por isso que ele fez sucesso lá fora. Porque as pessoas lá, elas acabam que a barreira da linguagem, às vezes, você não consegue analisar tão bem. Principalmente quem não tá acostumado a ler, como é o público americano, você acaba desassociando um pouco das atuações, você acaba prestando atenção mais no diálogo, na história, enfim. Eu acho que tem uma história legal aí, sim, e tem discussões que você pode ter sobre o filme. Ele vai pra lados que eu acho que são interessantes. Eu gostei. E me surpreendeu, porque eu achei que o filme era só sobre isso que o Maguinho falou. E não é. E ele oferece coisas, eu acho, interessantes sobre a trama. Mas, como eu falei, ou você compra ou você não compra. Se você não comprar, o filme vai ser arrastado pra você. Ô, Renato, você quer falar alguma coisa brevemente sobre o filme? Não, cara, fiquei vendido totalmente pelo filme por causa do cast e eu fui ver exatamente por esse motivo. Eu concordo com tudo que o Maguinho falou, o filme não me agradou, como você mesmo falou, você não está investido na história. Eu não comprei a história. As questões técnicas, a falta de bons atores, tudo isso me afastou muito do filme, me afastou muito do meu interesse. Eu fui pesquisar, inclusive, muito sobre a recepção do filme lá fora, porque foi isso, muito falado, e por mais que ele tenha ido bem em festival, é aquela coisa, também não foi 100% aceito lá fora. Não, foi dividido. Tá bem dividido lá fora, então é complicado. Ele é um filme assim que a gente aplaude pela intenção, mas é um filme que talvez uma história com um diretor com mais bagagem, talvez uma coisa assim, talvez tratasse melhor e fizesse um resultado final mais positivo. Beleza. Patrícia, seu pior filme de março? Cara, você falou aí, o filme te surpreendeu porque foi por um caminho, blá blá blá. Meu pior filme do mês é um filme que não vai surpreender ninguém. É a segunda vez que eu tenho um filme que é o meu pior do mês, que é esse tipo de filme. Eu acho que já pode parar. Eu acho que tudo que já tinha pra ser feito nesse tipo de filme já pode parar. Já pode parar de ser feito. Que é A 5 Passos de Você, que é a história da menina que tem fibrose sístole. Que é uma doença no pulmão, que a pessoa não respira. E aí ela tem, aquelas filme de pessoas em estágios terminais. E, enfim, aí ela entra pro hospital pra fazer um tratamento. A menina, que é a Hayley Lu Richardson, ela é muito boa. Ela é uma protagonista carismática. Você imediatamente, ela tá... A primeira cena, se eu não me engano, ela tá conversando com as amigas... E, cara, sabe aquela, típica menininha gente boa, que você, de cara, você gosta dela e você pensa, pô, essa menina podia ser amiga, né? Ela tem essa coisa, assim, ela transmite essa... Mas, cara, o filme é muito ruim. Primeiro que é enorme. Horas, podia ser assim, se fosse um curta. De repente dava conta de você, cara, você fica... Aí, ela tá tudo bem, entra pra esse hospital pra fazer esse tratamento e conhece um cara. Uma menina que tá em estágio terminal e aí conhece um outro cara em estágio terminal e ele se apaixona à primeira vista, mas não sabe quando não funciona. A doença específica que eles têm é tipo uma bactéria, então eles não podem se aproximar um do outro. Lógico que não. Porque aí a bactéria dela pode contaminar o outro e, enfim, foder a vida total da pessoa que tem revelação. E ela tá na lista pra um transplante. E tá prestes a conseguir um transplante. Então, se ela pegar uma outra bactéria, fudeu o fim de vida. Cara, mas o filme é muito... O filme é lento. Você não consegue comprar o amor deles, a urgência. Você entende porque, cara, pessoas em estado terminal, é óbvio que é um filme que, uma história que te causa uma coisa, mas é esquecível, é pior, talvez não é esquecível, é irritante. Porque não acontece nada que justifique a existência desse filme. O filme é muito ruim, eles não têm... O rapaz é o Cole Sprouse, que também tá super em alta aí no mundo dos adolescentes jovens, que ele faz até aquela série Riverdale, então... É aquele público-alvo. Vamos jogar um filme aí de pessoas em estágios terminais, um romance lá, Romeu e Julieta... Cara, mas até A Culpa das Estrelas, que também não é lá grande coisa, é infinitas vezes melhor. Então já foi feito, não precisa mais, tá? Chega, não dá mais, gente. Vamos, por favor, fazer outros filmes para adolescentes. Como eu falei hoje já, essas pessoas merecem filmes melhores. Então, por favor, não.
Vamos parar de fazer filme de adolescentes. Morrendo. Morrer. Deixa eles viverem. Ou fazer bons filmes Vamos de parar adolescentes de que ter vão adolescentes. morrer. Ou vamos focar em fazer bons filmes de pessoas que vão morrer. Não filmes merda, só pra tu cumprir tabela e ganhar um dinheiro ali em cima dessa galera adolescente que tá ali com os hormônios, querendo se apaixonar. Enfim, né? Vamos melhorar. Vamos focar em melhorar, ficar com saúde. E- Né? O objetivo é a recuperação. Exercício, sem bactéria. A 5 Passos de Você estreou dia 21 de março. R$40 o cinema segunda-feira, não Pô, façam 40 isso. Olha só, dia 21 também estreou Chorar de Rir, que é o filme novo do Leandro Hassum. Quem A gente viu não essa viu merda? esse filme. Não vamos poder falar desse filme. Não vimos o filme novo do Liam Neeson, cara. Eu queria muito ver Vingança a Sangue Frio, que nem eu falei do A Rebelião. Ficou uma semana em cartaz aqui em São Paulo, depois eu queria até ver. Porque eu vi o filme original, ele é uma refilmagem de um filme dinamarquês. E é bem legal o filme, assim, o dinamarquês é bem interessante. Eu queria ver esse filme, mas não consegui. Mas se você vê a crítica do Chorar de Rir, que eu falei lá no nosso site, no Ratos de Cinema, além disso, você vê a crítica do Dumbo, que eu vou falar ainda, do Nós, do Operação Fronteira, do Mal Nosso e da Capitão Marvel. Todos esses a gente falou nesse cast aqui. E inclusive os casts, né, do Mal Nosso, a gente fez uma entrevista com o diretor. No Nosso também tem um cast especial. Filmes que a gente não viu, mas tá a fim de ver. Eu queria falar rapidamente o meu. Eu quero ver o Vingança Sangue Frio, como eu falei. A Rebelião, tem uma curiosidade mórbida por esse filme. O Vox Lux, o Renatão me convenceu, eu fiquei curioso. Glória Bell, Patrícia me convenceu, estou curioso. Cara, veja Um Ato de Esperança. E Um Ato de Esperança. Obrigado, Patrícia. Era o que faltava. É um dos filmes que eu quero ver também. Renato, você, o que faltou pra você? Glória Bell, Paty Me Vendeu. E o Estrada Sem Lei, cara, que ele tá na minha lista. Tava um pouco de preguiça desse filme, eu vou ser bem honesto, mas você falando, eu fiquei com um pouco mais de vontade de assistir. Maguinho. Bom, deixa eu pegar a lista aqui. Glória Bell também. Paty Me Vendeu bem o filme. Qual que você falou, Paty? Um Ato de Esperança. Um Ato de Esperança, é verdade. Que é o da Emma Thompson. Da Cara, Emma esse filme Thompson. vale muito a pena. E o do Renatão com a Natalie Portman, que é o Vox Populi, não? Vox Populi. Vox Populi, não, é isso aí. Tá foda hoje, hein, mãe? Parece eu, errando no título de filme. Vox Populi é foda. De onde ele tirou isso? Cara, No lugar que ele tirou o Maguinho no lugar de Maligno. Cara, eu tenho que ver os filmes, os principais filmes, que é a Capitã Marvel e o Us, o Nós, que eu não vi ainda. Mas, cara, tem um outro filme que você não falou e que também passou aqui, que é o Yomedine, Em Busca de um Lar, que é um filme sobre um cara que tem que tem lepra. E aí, cara, é minha Meu cara, vou te Deus, falar. se Não. Ele se apaixona por uma garota que também tem lepra. Ele embarca numa viagem, ele tem um garoto que ajuda ele e tal, ele embarca numa viagem porque ele tem um propósito. Tudo que eu vi sobre esse filme é muito interessante, então eu acho que esse filme ele tem aí uma perspectiva de ser um filme que, para possíveis premiações, ele tem uma... É como a Paty falou, ela tava em busca de filmes de doença que sejam bons, ela achou um filme Mas, leproso. mas não é sobre isso. Um leproso. Cada cidade Eu tem não sua vi, parte, mas né, o filme não é sobre isso. E eu quero ver o filme do Liam Neeson também, porque eu sou fãzaça do Liam Neeson. Cara, e o Jorginho Guilherme, quem não vai querer ver? Meu Deus. Porra, é essa? Teve o filme do Jorginho Guilherme, a gente falou a beça do filme do Jorginho Guilherme. Não, teve cabine pra esse filme. O Marcelinho ninguém- jogou cabine pra gente. Ninguém O foi. Jorginho Guile, só se vive uma vez, o nosso estagiário escreveu assim: será que isso é uma ameaça, esse subtítulo? Bom, vamos partir pra Ratoeira, pelo amor Vamos de pro que Deus. interessa, né? Preciso tirar isso da minha vida. Ratoeira. Vamos tirar o elefante da sala? Vamos tirar o elefante que está na sala. Ratoeira de março, começando a partir de agora. Ratoeira de Março foi escolhida por Renato Maciel, por uma pessoa que gosta muito dele, que escuta todos os conselhos dele, que entra no letterboxd dele, vê o que ele gostou, depois vê também pra discutir com ele. Aí ele me escolhe o quê? Dumbo! Cara, sério, logo pra mim, que odeio filme de bicho e filme da Disney. Mas tudo bem, ele vai justificar mais uma vez, passado esse tempo todo, ele vai justificar por que essa escolha de Ratoeira pra esse mês, que tinha várias opções ruins também. Não, é isso mesmo. Foda-se! É porque você odeia filme de bicho e filme da Disney. Ele já falou, né? É, Motivo, né? É basicamente isso, mas eu te amo, você sabe disso. Cara, esse filme ele tem tudo que a gente gosta. Relevância,
Ele é um filme que a gente sempre achou que ia ser uma merda. E ele tem tudo aquilo que o Marcelinho não gosta, então é um pacote verdade perfeito. também. Pode reclamar, Marcelo. Gente, não, sério, Renatão, eu sou um dos maiores críticos, principalmente quando as pessoas escolhem pra mim, né? Mas, Eu cara, sei. esse filme tá escrito ratoeira, assim, do início ao fim. Não sei quem falou isso. Esse ano você tem 3 filmes da Disney, né? Você tem o Rei Leão, que todo mundo quer ver. Você tem o Aladdin, que tá todo mundo tirando sarro. Um dos nossos vídeos do Ratos React mais assistidos é o React do Aladdin da Patrícia. E tem o Dumbo, que tá todo mundo, tipo, foda-se. Qual a curiosidade que as pessoas têm desse filme? Nenhuma. Eu acho que por ter o padrão Disney, por ter um diretor também como Tim Burton por trás, ele encaixa na ratoeira. Mas eu vou perguntar pros nossos queridos amigos, começando com Patrícia, que não estava aqui no último cast. O que você achou dessa escolha pra esse mês, Pat? Cara, tem tudo que a gente mais gosta. Coisas que você odeia. E, cara, nada melhor do que dar pra você coisas que você odeia. E é um filme que se encaixa em todas as categorias que a gente fica brigando pra ter certeza. Assim, mas é relevante, não é relevante. A gente acha que... Qual é o critério? Cara, esse filme tem tudo. Foi perfeito. Palmas para Renato Maciel. Maguinho, o que você tem a dizer? É, isso assim, é o pacote perfeito, né? São vários motivos que levam a Dumbo ser o melhor presente pra você, cara. E a gente, Renatão foi, tipo, acertou aquela bola 7. Bullseye, né, cara? Bola 7 na caçapa. Então estamos aqui ansiosos para ouvir você. Vou parar de falar porque o microfone é seu. Primeiramente, queria dizer que o nosso querido crítico, Felipe Fernandes, escreveu uma crítica sobre esse filme, muito parecida com o que eu penso sobre ele também. Então, vale a pena dar uma olhadinha na crítica dele lá também. E os nossos assinantes tiveram um vídeo exclusivo da gente, filmado. A gente fala antes de ver o filme, depois do filme. E tem sempre umas pegadinhas nos vídeos. A gente sempre cobre uma parte do vídeo que a gente não cobre aqui. Isso é exclusivo só para os assinantes, mas vale a pena também. Bom, Dumbo, pra quem não lembra, é um filme de 1941. Antes da Segunda Guerra Mundial. A gente falou um pouco sobre ele no nosso grupo de bate-papo e o Maguinho chegou a lembrar um detalhe muito importante. Ele salvou a Disney da falência total. O Walt Disney tinha investido muito no Fantasia, aquele filme do Mickey, e o filme foi um fracasso, e esse filme trouxe a Disney de volta pro mercado. Foi um puta de um sucesso. Eu não sei se vocês lembram alguns detalhes sobre Dumbo. Primeiro, detalhes importantes. O filme só tem 1 hora de duração. Pra ser mais exato, 1h04 de duração. Ele não tem uma história em si. As coisas meio que giram em torno de quem é o Dumbo, né? E o fato dele ter a orelha grande, ele poder voar. Mas não existe um roteiro coeso sobre esse filme, até porque 1 hora de filme, na verdade, são cenas bonitinhas. E o filme tem cenas bonitinhas, o filme tem cenas muito clássicas. Eu lembro muito da cena da mãe presa cantando pra ele do lado de fora, e a cena do primeiro voo dele, né? Onde o ratinho tapa o olho dele, e a primeira vez que você vê o Dumbo voando é a sombra dele numa distância, assim, muito grande. Ele se vendo lá de cima voando, e a sombra pequenininha lá embaixo. É uma cena que realmente me marcou. Era isso que eu lembrava de Dumbo. Mas não é um filme que tá no imaginário de todo mundo como meu filme favorito da Disney. Mas é um filme favorito do Tim Burton, segundo ele diz. Eu prefiro acreditar que é porque ele não consegue emprego em qualquer outro lugar. A Disney dá emprego pra ele. Excelente. Faz todo sentido o Tim Burton dirigir esse filme. Ele é a escolha mais óbvia. Ele é o diretor oficial pros esquecidos, pros diferentes, aqueles que não se encaixam. Isso é o fato 1. Fato 2, ele ganhou muito dinheiro com Alice no País das Maravilhas, que foi um sucesso, né? Um filme maravilhoso no ponto de vista de bilheteria, não de qualidade. Acho um filme extremamente questionável. E o filme do Tim Burton, apesar dele gostar tanto do filme de 41, ele resolveu mudar tudo, principalmente a história principal. Nesse filme dele, os animais não falam, que é uma das graças do filme original, não falam. Felizmente, no Rei Leão, os bichos falam. Então, não se preocupe, porque naquele filme, pelo menos, vai ser mantido. Nesse não acontece isso. E a cena mais icônica que eu falei, que é dele voando pela primeira vez, se vendo, também não está no filme, não existe. Tem outras coisas que as pessoas lembram, né, que são os elefantinhos rosas que cantavam. Isso tá no filme de uma outra forma. A mãe chorando e cantando pra ele, como ela não fala, não é ela que canta. Arrumaram outro jeito de fazer, que aliás é um pouco ofensivo também, mas enfim, não vou entrar nisso. Não sei se vocês sabem, mas se você tá ouvindo a Ratoeira pela primeira vez, a gente fala de spoilers do filme aqui, mas a gente vai falar de spoilers de Dumbo, então tipo, isso não vai mudar a tua vida. Porra, é verdade. Então, se você quiser ouvir... Imagina alguém agora assim, pô, meu Deus, eu vou desligar. Opa, vou pausar agora. Spoilers de Meu Dumbo. Deus, eu não aguento Foda-se spoiler de Dumbo. Foda-se o Tim Burton, né? Então, assim, resumidamente, esse filme conta a história, na verdade, do Colin Farrell, que ele é um soldado que volta da guerra. Interessante ele voltar da Segunda Guerra, porque o filme original
se passa antes da Segunda Guerra, mas tudo bem. Esse filme se passa depois da Segunda Guerra, quando o Dumbo, na verdade, não existe no filme, até o Colin Farrell chegar no circo, que, aliás, é o mesmo circo que tá no filme do Tim Burton, do Peixe Grande. Inclusive, o mestre de cerimônias é o mesmo ator, é o Danny DeVito, com a mesma roupa, e o figurino dele, o circo em si, é totalmente igual. Não, eles não mudaram nada, aproveitaram o que tinha lá. Aliás, pro planeta isso é ótimo, ele reciclou tudo, que é o que ele sempre faz. Planeta. Então, Vai, planeta. vai, planeta. Então a primeira metade meio que é sobre a história do Colin Farrell voltando, e a família dele, ele perdeu a mulher, os filhos ficaram órfãos de uma certa forma até ele voltar, e ele perdeu o braço. Isso pra mim foi uma surpresa, não sabia que isso ia acontecer, nenhum trailer revela isso. Tô avisando já vocês, ele perdeu o braço e ele... Já que é pra dar spoiler, vamos falar tudo, o trailer, né? inclusive, mostra ele com os 2 braços, eu acho. Olha aí, não sabia. Mas enfim, Eu eu não acho que sabia, sim. pra mim foi uma surpresa. E, enfim, ele não pode fazer o que ele fazia no circo antes. Colocam ele pra cuidar do elefante, que por acaso está grávida, e o Dumbo nasce logo depois, no dia seguinte, e já nasce com aquelas orelhonas. Vira piada do circo e tal. Mas esse primeiro ato, na verdade, não é muito sobre o elefante. Ele é mais sobre o Colin Farrell e a filha e tal. E a filha, que é um gênio, claro, é o clichê. A menina é um gênio, o garoto... Não sei porque que tá no filme, porque o garoto não acrescenta nada. O irmão não acrescenta absolutamente nada nele. Aliás, ela acrescenta muito pouco também. O único fato que destaca dela é porque ela é inteligente. Eu desafio qualquer pessoa que tenha visto o filme de lembrar o nome desses personagens. E qualquer um. Ninguém lembra além de Dumbo. E, aliás, o nome Dumbo, ele ganha no filme de uma maneira mais ofensiva. Enfim, é um filme do Tim Burton, ele tá pouco se lixando pra isso. Na segunda metade do filme, o personagem do Michael Keaton entra, descobrem o elefante que voa, e ele resolve levar o elefante pro circo dele, do Michael Keaton. Sabe como é que é o nome do circo do Michael Keaton nesse filme? Batman. Dreamland. Dreamland. Não é Disneyland, é Dreamland. E tudo que tem nesse circo, incrivelmente lembra muito a Disney. Aí você vai falar assim, puta, Tim Burton, gênio, fez uma crítica com o próprio dinheiro da Disney. Não, esse filme não é uma crítica ao que o Michael Keaton tá criando, é uma crítica ao personagem Michael Keaton. Quando ele entra no filme, na verdade, é onde o filme desanda muito. Até essa primeira metade, ele é o mais próximo que você tem do filme original, e até vai. O problema é que quando ele entra, o filme ganha uns contornos megalomaníacos, Tim Burton fumado, sei lá. Vira outra coisa, vira uma coisa louca, e a história muda completamente de contexto. Tudo que você tinha sobre a família do Colin Farrell, de tentar conquistar a filha e o filho, que estavam longe, que não lembram muito dele, tudo isso é apagado. Toda a história do Danny DeVito não ter um irmão e ele vender o circo dele como apagado. Outros personagens entram no filme e a história acaba focando em vamos salvar o Dumbo e levar ele de volta para a África. Oi? De onde saiu isso? Oi? Juro, literalmente isso acontece no filme. Alguém levanta a mão e fala assim, vamos salvar o Dumbo e levá-lo de volta para a África. Onde ele vai ser abatido por caçadores e morrer. Bom, praticamente, porque ele é levado de volta lá pros elefantinhos que estão lá. Assim, as decisões desse filme são completamente questionáveis, né? A maldade, por exemplo, do vilão do filme, que é o Michael Keaton, é uma maldade questionável. A maior maldade que ele faz no filme é tirar a rede de apoio da personagem da trapezista, que é a Eva Green. Ela acha que vai ter a rede de apoio e, na verdade, ele tirou. Só que ela tá montada no Dumbo, o Dumbo não vai deixar ela cair. Então, enfim, música dramática, luz baixa. E, assim, aí, em determinado momento, ele é apresentado duas opções de maldade. Ou ele mantém o Dumbo e a mãe do Dumbo no circo juntos, rendendo uma boa grana, felizes da vida, rendendo dinheiro pra ele, porque o Dumbo é o grande atrativo do circo. Ou ele mata a mãe do Dumbo. Por quê? Só por quê? Por quê? Porque a vida é dura. E ele perdeu os pais dele. O Dumbo precisa aprender que a vida é dura. Ai, gente, para. Quem Cara, escreveu isso, não faz cara? o menor Quem é esse sentido. roteiro? Merda. Mas ele faz a opção mais idiota porque ele é o vilão. Simplesmente porque ele é o vilão. Isso leva o filme pra essa decisão repentina de que eles precisam salvar o Dumbo e levar ele pra África. E até a cena que, no final, obviamente, ele chega na África, é lindo, é maravilhoso, mas não tem emoção nenhuma. Não tem emoção, gente, não sabe? Olha só, vocês viram os filmes do Tim Burton nos últimos anos. Assim, o cara fez um dos filmes mais emocionantes que eu já vi quando eu era mais novo, que é o Eduardo Mãos de Tesoura. Eu adoro o Ed Wood, porque é uma biografia completamente diferente. Mas, assim, é inegável que dos anos 90, no final dos anos 90 pra cá, o cara se perdeu. Principalmente nisso.
Um filme como Dumbo, ele precisa ser emocionante. É um filme que fez muita gente chorar, o Maguinho até chegou a comentar sobre isso. O desenho fez você chorar, é um musical onde os animais falam e ele consegue isso. Ele consegue te fazer chorar. Sabe por que os filmes do Tim Burton não emocionam? Não só esse, mas nenhum. Porque ele não sabe mais o peso das ações. Ele não sabe como filmar isso. Nesse filme, quando o Dumbo é separado da mãe, a cena não é emocionante. Ele não dá o tempo certo. Imediatamente ele corta a cena pra cena onde o Dumbo aprende a voar. Lembra quando a gente fala que filme de terror, você precisa de um tempo pra criar um clima? Não adianta você simplesmente já jogar susto. Não. Você precisa de um tempo pra conhecer aqueles personagens, pra sentir o peso das coisas. Esse filme não tem isso. Essa cena que eu falei, onde eles prendem a mãe e ela chora, ela é feita de uma maneira tão bizarramente cômica. A maneira que a mãe se revolta antes dela ser presa. Cara, tem um personagem que morre nesse filme e é uma morte super trágica e é pra ser cômica. O senso de humor do Tim Burton. Assim, primeiro que no cinema onde eu tava ninguém riu de nada. Não tem como rir. Mas tem piadas nesse filme com o braço mecânico. Não é uma só não. São várias piadas. Sabe quando a pessoa para a cena pra mostrar que o cara tá com problema pra botar o braço no, sabe assim? Ou pra tirar o braço mecânico? Como é que você pode rir disso, cara? Não tem graça. Eu tô chocada com essas coisas que você tá falando, Marcelo. Eu achei que era só um filme ruim, eu tô horrorizada. Não, é chocado porque a Disney faz piadas com deficientes aleijados. Não é a primeira vez que a Disney meio que perde a linha no tipo de humor dela, nos filmes live action. Não, mas não é a piada equalizada, é tudo, né? Eu tô chocada com todas as paradas que você tá falando. Se era pra ser um filme família, que é o que a Disney é especializada, cara, se acertou muito longe. Esse filme não foi um sucesso lá fora, não foi um sucesso aqui dentro. Eu conheço algumas pessoas que viram e gostaram, mas eu desafio alguma pessoa a lembrar desse filme daqui a 2 meses. A não ser por essa cena do Dumbo na África. Que, aliás, antes dessa cena da África, tem uma cena maravilhosa, assim, onde o Dumbo, ele foge do circo voando, com a trapezista nas costas, e aí o Tim Burton faz aqueles planos abertos, longos de Nova York da época, e ele passando pela ponte, ao mesmo tempo que ele já tá na ponte, o Colin Farrell foge do circo, porque o circo fica no interior de Nova York. Foge do circo a cavalo e parte em direção a Nova York. Aí o elefante tá lá pela ponte e tal, não sei o que, chega no porto de Nova York, ele tava voando. Ele deve ter levado 10 minutos voando do ponto A ao ponto B. E ele chega no porto de Nova York e aí já tá todo mundo lá esperando. Onde está o Colin Farrell? Ele chega segundos depois, a cavalo. Como ele conseguiu a cavalo? Com um braço, hein? Imagina que ele faz com 2. Cara, esse é o grande... Eu queria ver um filme sobre isso. Como ele chegou ali? Como? Porque esse cavalo voou. A jornada do Colin Farrell do circo até a ponte. O cara a cavalo, sem braço, chegou no mesmo tempo do elefante. Esse elefante não presta. E olha que ele não podia mais cavalgar porque ele tinha perdido o braço. Não tinha isso no início? Mas aí é a superação do personagem, pô. Eu tô mais curioso com uma parada. Me diz aqui, o Dumbo foi pra África de barco ou foi voando? Ele vai de barco, tem a despedida, mas ele não fala. Aí que tá. A grande graça do Dumbo desenho é que ele tinha uma personalidade. Por ele falar, você sabia os anseios, os medos, o fato dele ser órfão. Você entende isso, porque ele faz amizade com o ratinho. O ratinho tá no filme, tem 2 cenas com o ratinho. Você não se conecta com aquele personagem. O Tim Burton tentou fazer você se conectar com outros personagens, só que ele não, como eu falei, não dá tempo de você se conectar com isso. Ao mesmo tempo, você vê que tem as janelas redondas, aquela arquitetura retrô, estilo Metrópolis, né? Daquele filme do Fritz Lang, aquela fotografia acinzentada, e aí contrasta com as cores, e a trilha do Danny Elfman, e aquela coisa de sempre, e ao mesmo tempo é tudo. Ele tá fazendo o filme pra ele, do jeito dele, do jeito que ele quer, e há muito tempo não agrada. Então, assim, Disney, primeiramente Disney, por favor, esquece o Tim Burton, não contrata mais esse cara pra essas coisas. E você, Tim Burton, cara, pega tuas árvores retorcidas, pega a tua trilha sonora do Danny Elfman, qualquer uma, porque é tudo igual. Pega tuas roupas listradas, que você sempre faz, pega tudo isso, faz uma bolinha e se muda para a África, vai morar com Dumbo. Pode ser a melhor coisa pra sua vida. A África não merece o Tim Burton. Então é isso, Maguinho, você quer fazer a sua análisezinha desse filme também? Não, sim, até porque sou eu que vi, né? Renatão aqui e Paty ignoraram completamente. Ignoram o blockbuster. Entramos na campanha. Boa, excelente. É breve, assim, eu tenho uma relevância com Dumbo, até vou falar aqui, ainda bem que só tem a gente escutando, né? Então, tá tranquilo. Eu, da 5ª série até a 6ª, 7ª, eu era chamado de Dumbo, porque eu era magrelo com orelha de abano.
né? Então, Muita gente era, né? Todo mundo então tinha esse Dumbo apelido. conviveu comigo, cara, o apelido por umas 2 séries aí, uns 2, 3 anos. Acho que particularmente, assim, não é o meu filme favorito da Disney, não é tá nem no top 5, mas é como você falou, um filme relevante, né? O problema que eu acho dessas refilmagens, né, que eu acho interessante você adaptar, você trazer o público novo, parará, isso eu aceito, beleza. O problema é você mudar o cacete da história inteira, caralho. A gente já teve essa experiência com o próprio Tim Burton, quando ele colocou a Alice como coadjuvante do filme dele, né? Alice tem o nome do filme, só que ela é coadjuvante do Chapeleiro, porque tem a porra do Johnny Depp lá. E a Disney faz a mesma coisa, põe o Dumbo, o nome ele chega já Dumbo, o Dumbo é coadjuvante da porra dos atores. E concordo com você, o início lembra o filme original. A cena da música com a mãe embalando ele ali com a tromba, que é emocionante no filme original, é ridícula. Uma mulher com um violãozinho, com uma música mexicana. Cara, Jura? É deprimente. A cena é deprimente. Sabe? E o que eu acho também, Marcelinho, se ele quer adaptar, ele perdeu uma grande chance de falar uma coisa que o Dumbo fala de bullying, cara. Entendeu? Então isso, né? O grande Dumbo tema do filme é bullying, cara. E ele não consegue fazer essa merda, entendeu? Então, ele muda o filme inteiro, insere um monte de personagens que não tem sentido algum. Michael Keaton parece um da escola de samba com um penteado ridículo, afetadíssimo. Parece que tá fantasiado pra, sei lá, Vila Isabel, não sei, que é azul e branco. Mas enfim, cara, é um filme muito, muito fraco, muito decepcionante. E o Maguinho falou uma coisa que eu nem citei, assim, as atuações são completamente, assim, apáticas. O Michael Keaton tá fazendo Max Shrek, que é o Christopher Walken no Batman Retorno. Ele tá fazendo o mesmo personagem. Exatamente. Aliás, a sala de um é parecidíssima com a sala do outro. E o cabelo e os trejeitos. Ele tá fazendo o mesmo papel. Porque é isso que o Tim Burton conhece de vilão. Então, não tem nada da grande mente criativa. O Alan Arkin tá no filme, cara. Nossa, o Alan sabia. Arkin, o grande vencedor do Oscar, né? Do Pequena Miss Sunshine. Tá no filme, tem 3 cenas também e são ridículas. O Tim Burton nunca foi, na minha opinião, um bom diretor de atores. Hoje em dia, sinceramente, assim, eu não sei nem se ele tá lá dirigindo esses filmes. Eu acho que as pessoas pegam, sei lá, direções que ele deve ter tido em outros filmes. Por isso que é o mesmo elenco. O Tim Burton já trabalhei com ele, deixa que eu sei o que ele quer. Ele deve ficar em casa, cara. Não dá pra entender, sério. Marcelinho, eu posso só rapidinho dar um depoimento? Cara, o quão difícil é você ir ao cinema final de semana, entendeu? Ou dia de semana, no horário nobre. Eu fui com a Nath, fui com a minha mãe e tal, o filme tava lotado, o cinema tava lotado com pais, crianças. Cara, os pais são piores que as crianças, cara. É impressionante. O pai que não tem cultura Disney, como a gente tem e tal, os pais estão cagando pro filme e querem que o filho fique ali quieto, entendeu? E aí fica no celular, acende o celular várias vezes, ficam falando. Cara, é impressionante a dificuldade que você tá hoje em dia pra ir pro cinema, principalmente pra filmes de filmes que tem animação, Grandes. você tem que levar criança. Cara, é ridículo, cara. Fica aqui a minha indignação. Muito bem. Hoje é o cast das dicas. Pra quem estiver ouvindo. Fica a dica. Só dica. É difícil, Só dica cara. maravilhosa, hein, galera? Porra. Olha só. Minha nota de cocô é um cocô bem grande de elefante, tá? Mas é um cocô voador também, então é uma merda que vem de cima. Então, enfim, é um cocô tudo isso, é um cocô Tim Burton. Tá no banheiro, dá merda na tua cabeça, assim. Caralho, o cocô, ele voa e fala e se veste preto? Ele fala. É o Batman do George Clooney. Perfeito. Obrigado, Renato. É isso, é isso. cara. Com isso a gente encerra a ratoeira de março, um alívio. Agora a gente vai pra ratoeira de abril, né? Quem é que vai escolher? Eu não sei nem quem é que vai Ele. escolher. Ai, meu Deus. Tá. A regra da ratoeira agora é a seguinte, Paty. Quem foi na ratoeira escolhe pro próximo. Então, eu vou escolher pra você a ratoeira de abril. Só que como tudo aqui no Ratos tem sempre uma surpresa, uma reviravolta, eu abdiquei de escolher a ratoeira pra você. Passei o meu direito pra alguém que nunca está aqui e que já foi numa ratoeira que a senhorita escolheu. Rafaelo. Mentira que o Rafaelo que vai escolher a ratoeira pra mim. Isso sim é uma reviravolta, porra. Caralho. Isso sim é uma reviravolta decente na história. Marcelinho Shyamalan. Então, Parada. É como Eu Quando pedi você pra ele. acha que não pode ficar pior, porque a pior pessoa pra escolher a ratoeira pra mim seria você, vem o Rafaelo. Ai, lá vem. Ah, por essa ninguém esperava. Que tal a gente salpicar essa ratoeira
com um pouquinho de vingança, hein? Porque eu não sei se vocês lembram, mas foi pra mim, Rafaelo Salles, que a Patrícia escolheu a última ratoeira de 2018, na qual ela me colocou pra ver aquele filminho merda do Cocô Diegues. Ah, que filme bosta. Mas eu vou te falar que, cara, a maior vingança que eu tive foi ver a Patrícia defendendo esse filme que ela escolheu pra mim como ratoeira. Foi um dos piores filmes do ano. Ver a Patrícia falando mal de cinema nacional, putz, foi melhor do que qualquer vingança que eu poderia ter. Só que, como eu não sou uma pessoa boa, vamos de vingança sim. Chegou a hora de dar o troco. E a gente tava olhando aqui o que temos para abril. E todo mundo sabe que a Patrícia detesta terror. Então, A Maldição do Chorona seria uma alternativa. Ah, mas será que seria vingança à altura? Então, pensando bem, né, avaliando bem as possibilidades, a gente chegou a uma decisão. Temos um filme que representa tudo aquilo que a Patrícia mais odeia quando a gente fala de cinema nacional, que justamente são os filmes do cinema nacional que denigrem o próprio cinema nacional. Aqueles filmes caça-níquel de atorzinho da Globo, aquelas comedinhas sem vergonha que fazem um dinheiro que sustentam os filmezinhos intelectuais que passam na Estação Botafogo para mendigo de MacBook assistir. Então, sem mais delongas, vamos anunciar que a Patrícia vai ver como ratoeira para esse mês o filme daquela incrível comediante que não sabe fazer uma piada, raramente faz alguém rir e provavelmente deve torcer para que um dia a Heloísa Perricet volte a fazer dupla com ela, para ela se tornar engraçada. Vamos de filme da Ingrid Guimarães, vamos de Pernas pro Ar 3. Boa sorte, Patrícia. De Pernas para o Ar 3. Cara, não poderia ser... Cara, eu odeio a Ingrid Guimarães. Olha só. Por quê, Paty? Não, sabe, não sei, vocês não tem... todo mundo tem isso. Uma pessoa que te irrita só de aparecer. Eu não sei se você entendeu, mas estamos falando de Pernas pro Ar 3. É o filme que estreou dia 11 de abril. Eu não sei se você sabe, mas a trilogia de Pernas pro Ar se chama Head Over Heels nos Estados Unidos. Cara, que merda. Olha só, a gente tá importando esse tipo de coisa pra lá, que merda. Isso é uma ratoeira de verdade, assim, porque esse filme tá passando em 1 milhão de salas em todos os cinemas. Eu tentei. Tá lotado. Eu tentei ir ao cinema essa semana, não fui, porque, cara, pagar R$40 pra ir ao cinema na segunda-feira tá além das minhas possibilidades. E não tinha opção, era Shazam e De Pernas pro Ar. Não tinha nenhum filme que justificasse eu pagar esse dinheiro pra assistir. De Pernas, só tem esse filme no cinema. Patrícia, estamos curiosos pra saber como termina essa trilogia. Então, Ratoeira de Abril, rapidamente, Renatão e Maguinho, o que acharam da escolha? Eu achei correto, acho que era de se esperar que o Rafa fosse escolher alguma coisa do cinema nacional que ofendesse tanto a ele quanto a ela. E até porque eu acho que o maior prazer pra ele é ver a Paty falando mal do cinema nacional. Isso vai ser ótimo. Escroto, cara. Não, vai ser o guilty pleasure do Rafa, né? Porque realmente é aquilo, ela vai falar mal de uma coisa que ela gosta demais, que ela defende muito. Meus pêsames, porque ver um filme desse no cinema, com a nossa plateia, cara, ninguém merece. Então, Paty, faça muito bom ou tente, né? Tente sobreviver à sala de cinema. Paty, se tem alguém que eu acho que deveria ver esse filme, é você. A ratoeira perfeita pra você, realmente. Então, assim como o Dumbo foi pra mim, esse eu acho que te representa. Então, eu queria começar a me despedir de vocês. Vou começar pela Paty, né? Que a gente escutou que ela ficou revoltada, levantou, foi beber uma água. Não, levantei mesmo. Levantei mesmo, cara. Pois então, assim, por favor, Paty, aproxime-se do microfone, faça sua despedida. Deixe seus contatos também pros nossos ouvintes, por favor. Então, gente, abril, né? Vem aí o cast de abril. Vou ser obrigada a assistir esse filme. Me despeço com pesar, mas obrigada pra quem veio.
mesmo com esse nosso atraso. Obrigada para quem tá aí com a gente todo mês. Imprevisto, né? A natureza não tá deixando a gente em paz, então foi um mês, assim, difícil. Mas, como sempre, assistimos coisa pra caramba. Só o Maguinho assistiu vários filmes que só ele assistiu. Muito obrigada, e quem quiser bater um papo comigo mais perto, aí nas redes sociais, Patrícia Costa, no Facebook, no Instagram. Continuem indo no nosso Instagram, que tá super legal. Continuem comentando nas nossas publicações. E é sempre um prazer estar aqui. E até abril. Com pesar, tá? Tchau. Não tô feliz. Não foi bom. Mas, então, estamos aí. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Paty. Maguinho, eu queria te agradecer também pelo cast, pelos filmes que você trouxe. Como a Patrícia falou, foi um cast meio atrasado, mas a gente trouxe bastante filme relevante. Acho que bastante coisa que a gente queria ver, e eu acho que é legal, mesmo que a pessoa não veja agora no cinema, possa ver mais tarde. Então, muito obrigado, principalmente por ter visto o Dumbo e me acompanhado nessa ratoeira. Então, também deixe seus contatos. É verdade, como diria Zé Trindade, né, o que é a natureza, né? Então problemas acontecem. É isso aí, galera. Agradecer a todos vocês por estarem com a gente. Muitos filmes, né? Passamos um pente fino em muita coisa legal, muita coisa ruim também. Nós fazemos isso por vocês, para vocês. Quem quiser bater um papo comigo, estou nas redes sociais, Facebook, Marcelo Pereira, nas redes sociais do Bar Calabouço. No Letterboxd eu continuo não sabendo, eu acho que se jogar lá Marcelo Pereira você deve me achar. E é isso aí, galera. Continuem indo ao cinema sempre. Um abraço. E até a próxima. Obrigado, Magui, mais uma vez. Renatão, eu conheço gente que vê HBO, eu conheço gente que vê Netflix, eu conheço gente que só vai ao cinema, mas quem faz os três, só você, meu querido. Boa. Pra variar, você foi o cara que mais viu filmes aqui com a gente. Faltou o Dumbo, te confesso, mas quero te agradecer e quero que você dê seus contatos também. Eu agradeço, cara. Faltou mesmo. Não sei. Será? Depois dessa... Eu tenho minhas dúvidas. Bom, como um dos outros é refresco, eu estou saindo bem alegre dessa gravação, foi muito divertido, gostei bastante. Bom, então quem quiser me encontrar nas redes sociais, Facebook e Instagram, /Renan Maciel, com 2 L's no final. Também quem quiser saber tudo que eu tô assistindo em primeira mão, só me seguir lá no meu Letterboxd, eu boto tudo que eu vejo. E é isso, galera, foi como sempre um prazer. Até a próxima e tchau. Muito bem, gente, obrigado mais uma vez. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo também, tô lá no letterboxd.com/mcipreste. Não deixe de assinar nosso canal exclusivo, Patreon, Padrim e Catarse, você pode bater todo esse papo. Imagina isso aqui todo dia, cara. É o nosso grupo privado, basta entrar lá, assinar e vocês vão se divertir junto com a gente. Ratoscast, mais uma vez agradece sua companhia. Nos vemos em breve nos filmes de abril. Um abraço e câmbio final. Não vi Dumbo, não vi Capitã América. Capitã América. Capitã Marvel. Não viu mesmo? Não vi Capitã Caverna.